Tamo junto. Tomem seus lugares e lá vamos nós. Como enriquecer segundo a Bíblia? Vamos fazer o contrário. Vamos fazer de conta que a Bíblia nunca existiu. Você acha que dá para enriquecer, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. É só olhar para a natureza. Árvore não lê Bíblia, formiga não lê Bíblia. Então, se nunca tivessem tido essa revelação, né, principalmente ali dos 10 mandamentos, foi o próprio Deus que escreveu ali naquela tábua, com fogo. Se a gente não tivesse o Pentateuco através de Moisés, se a gente não tivesse toda a história judaica, todo o movimento dos apóstolos no Novo Testamento, todas essas coisas, daria para prosperar? Sim, porque a prosperidade ela é o quê? Natural. Agora, sabendo que a Bíblia tem mais de 30 mil versículos, e que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo, para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Quando fala de prosperidade, por renúncia de coisas da sua vida, para viver aquilo que Deus chamou, fala que você vai prosperar 100 vezes mais, só que acompanhado de perseguição. E às vezes você acha que a prosperidade é algo que é não ser perseguido, pelo contrário. Prosperidade é sinônimo de perseguição. Você olha para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um cara igual o Trump é odiado. Sim ou não? Por quê? Porque a mentalidade de miséria, ela também se alastra. A mentalidade de miséria, ela também se alastra. Se a gente, prosperando, conseguisse mudar a mentalidade global, a da miséria ia ficar cada vez menor. Só que não, ela continua aumentando também. Como? Faça propaganda da miséria. Se você fizer propaganda da miséria, ou votar em alguém que tem o número 13 na urna, o que vai acontecer? Alguém vai fazer propaganda da miséria. Alguém foi presidente em 2003, aí depois de novo, aí elegeu uma pessoa que a gente não entende até hoje o que ela foi fazer lá. Ela foi reeleita, foi impeachmentada, aí esse cara volta de novo e quer ficar mais uma vez, tipo 6 vezes. 6 vezes 4 dá quanto? 24 anos. Aí se descontar o do impeachment vai ficar 22. Aí você pensa, imagina o que é 22 anos treinando e amaldiçoando um povo na miséria. É o que a gente tem hoje. Então tem como alastrar a miséria e tem como a gente erradicar a miséria. Para acabar com a fome não é dando comida para a pessoa. Isso acaba com a fome só hoje. Só que a pessoa acabando com a fome hoje, amanhã ela vai sentir fome 3 vezes. É normal que o ser humano mediano sinta fome 3 vezes ao dia. Aí eu te pergunto, se a Bíblia fala que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai vestir melhor dessa terra, que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que Deus olha tanto para a natureza, como para o pássaro, como para os seus, e que primeiro é o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas se o reino vier em primeiro. Qual que é a lógica de você achar que Deus te amaldiçoou para ser pobre? Qual que é a lógica de você achar que Deus quer que você sofra? Por que as pessoas vivem arrumando desculpa, distorcendo a Bíblia para justificar os próprios fracassos? Por que as pessoas, afinal de contas, eu comecei fazendo um teste dolorido para alguns. Se tirar a Bíblia, tem como prosperar? Tem. E com ela é mais rápido. Tem mais instrução, tem mais sabedoria. Se você for em Provérbios, está escrito que a multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que você vai prosperar muito sem conselheiro? Como é que você vai fazer grandes feitos sem ouvir conselho das pessoas? A palavra ela é boa, ela é perfeita, é agradável. Essa é a vontade de Deus. Eu quero que você me explique. Como que Deus que criou a Nova Jerusalém colocou ouro maciço na rua, repudia a riqueza? Marcelo, mas sabe o que é? É a história do jovem rico. A única coisa que o jovem rico tinha era dinheiro. Foi por isso que ele rejeitou ser discípulo de Jesus. O jovem rico chega, o que eu preciso, bom mestre? Não, bom é só Deus, mas vamos lá. O que você tem? Quando ele olha ali o que aquela pessoa tem, o que ele fala? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Dá tudo. Para ver se você é rico mesmo. Aí aquela interpretação que alguém escasso tem, olha para aquela cena e pensa o seguinte: se Jesus encontrou o rico e mandou ele dar o dinheiro, então todo rico então tem que dar o dinheiro. Engraçado, um outro rico que é discípulo oculto de Jesus, que é o José de Arimateia, esse Jesus não pediu nada. Porque esse José já servia com tudo. Porque para o José a riqueza tinha um propósito. Para o jovem rico a riqueza era a única coisa que ele tinha, porque ele não era rico de verdade. Jovem rico significa herdeiro. Pede alguma coisa para alguém que não sabe gerar para você ver.
Pede para alguém renunciar a algo ou doar algo, sendo que ela não é geradora de riqueza. Se a pessoa não é geradora de riqueza, vai acontecer o que com ela? Ela vai arregar, ela não tem coragem de fazer isso. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é: dá para prosperar sem a Bíblia? Claro. Eu lembro quando eu era criança, o pastor, eu perguntei para o pastor, né, como é que faz esse tanto de gente rica? E olha a pergunta de um cara de 10 anos de idade. Eu perguntei isso para o pastor. A resposta dele me marcou para sempre. Eu falei, mas como é que faz com um cara que é tão rico e nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia, não dá dízimo? A resposta dele foi: um dia Deus vai cobrar tudo. Essa não é uma prosperidade que vem de Deus. Marçal, com 10 anos de idade, repudiou aquela resposta. Eu tenho um problema muito sério. Já briguei com muita gente, porque nem a minha fala, nem a sua é digna de confiança. Nenhuma das duas. Nem a minha, nem a sua. Todas as falas precisam passar num depurador, num teste, para ver se sobra alguma coisa parecida com a realidade. Aí você pensa agora, poxa, se a sua não é digna de confiança, o que eu estou fazendo aqui? Eu acabei de falar o que fazer com isso, senão você vai virar um idólatra. E se eu passar a ser uma pessoa mal intencionada, eu vou destruir sua vida. Porque se você falar que tudo que a pessoa fala é plenamente lógico, o que pode acontecer com você? Essa pessoa pode dar comandos malucos, ela pode mudar a cabeça dela e ela pode destruir sua vida. Nem a pior pessoa, nem a melhor pessoa do mundo eu rejeito e nem aceito tudo. A pior pessoa do mundo pode falar alguma coisa que eu consigo aprender. Eu aprendi isso. Eu não estou nem aí se eu gosto ou não da pessoa. Eu quero saber se ela carrega o que eu não acionei. Aí eu olho e falo, opa, então peraí. Então vamos lá. Tudo que eu te falar, depure. Tudo que eu te falar, vai lá na palavra. Tudo que eu te falar, teste. Tudo que eu te falar, valide. Validou? Então, tudo que eu te falar, escale. Engraçado que eu estou contando uma mensagem, uma única mensagem, e milhares de pessoas entendem de forma diferente. Isso é chocante na comunicação. Eu estou falando algo, e esse algo era para ser uma lógica universal, todo mundo pegar e falar, não, eu vou fazer. Só que um entende como ostentação, o outro entende como vaidade, o outro entende como esse cara quer esnobar os pobres. É verdade ou não? Você vê que a mensagem é uma só. Tem gente que fica com raiva do meu penteado. Tem gente que não gosta da minha barba porque ela não está feita. Tem gente que hoje já está incomodado porque eu estou de preto. Aí tem gente que eu não sou pastor e falo de Bíblia, já está revoltado. Aí a pessoa fica, mas o que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Um livre não quer saber nada do que você está pensando. Agora um alienado quer controlar todo mundo. Lembra sempre disso. O alienado sempre quer controlar os outros. Sempre. Hoje aconteceu um negócio, igual aconteceu na política. É interessante demais o tanto que eles ficam atormentando com esses negócios, né? Hoje saiu a pesquisa de governador de São Paulo, vocês viram? Aí testaram um cenário que o Tarcísio sai para a presidência, eu estou em primeiro. Para governo aqui ser um Tarcísio. Tarcísio no cenário, eu estou em segundo. E um monte de gente, você não ganhou, você vai ganhar de quem? Deixa eu te explicar uma coisa. Imagina se eu fosse ouvir você que acha que eu tenho que ganhar ou perder. Eu não trabalho com essa hipótese de ganhar ou de perdermos. Ou ganha ou aprende, não tem como. A sua cabeça é pequena demais. Primeira vez que eu me testo na urna, eu tive 250 mil votos, 253 mil votos, em 13 dias de campanha para deputado. Aí, o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se todas as vezes que eu for lá servir o povo, eu não aceito, se eles não me colocarem no cargo, eu só ganho. Ganho experiência, ganho conexões, ganho maturidade. E o povo sempre vai perder, porque não vai mudar nada na sua vida. Nunca na história do Brasil tivemos um político que fala sobre mudar a mente do povo. Não existe essa pessoa. Eu pesquisei, do primeiro que passou até aqui, até esse exato momento. Nunca uma pessoa com essa mentalidade sentou numa cadeira política. Parece que é improvável. O dia que o Silvio Santos, que queria mudar o país com o empreendedorismo, tentou, eles tiraram. Então tem que ser uma pessoa muito chata para conseguir. E o povo é um povo que precisa ser conquistado, porque eles não acreditam neles mesmos e nem na própria terra que eles têm. Agora vamos entender uma coisa bem simples. Eu vou usar alguns versículos aqui para você pegar e aprender. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas os companheiros, sabe a companheirada? A companheirada dos tolos
acabará mal. Às vezes as pessoas não entendem, mas você andar com gente sábia vai te fazer cada vez mais sábio. Você andar com os companheiros, o que vai acontecer? Vai te fazer cada vez mais tolo e dependente das coisas. Então, como é que faz para prosperar segundo a Bíblia? Aqui está falando, arruma um jeito de andar com sábios. Tem 2 tipos de sabedoria, vertical, horizontal. Vertical é de gente que tem acesso ao trono e tem discernimento, palavra de conhecimento, revelação, coisas bem legais. E tem a segunda, que é aquela poderosa sabedoria horizontal. Aquela que é a experiência que a pessoa teve na vida. Eu estou 30 anos trabalhando no mesmo emprego, já sei que sua experiência é pequena. Aí a pessoa já passou por uns 20 esportes, a pessoa já foi em uns 20 países, a pessoa já entrou nos 10 segmentos diferentes. Essa pessoa tem conexão com todo mundo, dá para sentir o cheiro dessa pessoa, de longe. É uma pessoa rica de experiência, rica de quê? Sabedoria. De desapego, ressignificação, tomada de decisão. Essa pessoa é rica. Mas sabe, e a conta dela? Vou falar do fundo do meu coração. Quando eu vou arrumar uma amizade, eu não importo quanto que a pessoa tem dinheiro na conta, porque isso não me afeta em nada. Alô? O tanto de dinheiro que a pessoa tem na conta dela nunca mudou minha vida. Nem pouco, nem muito. Mas a experiência que ela carrega já transformou minha vida várias vezes. Então esse negócio de querer ser amigo de rico é uma besteira. O que você tem que entender é o sábio. E dependendo da grana ou não, a pessoa tem sabedoria para te passar, ande com essa pessoa. Ande com os sábios. Primeiro bom conselho é que você, andando com os sábios, anota o código aí, Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. O Salomão, que era um sábio, fez o quê? Ele se conectou com 24 sábios, os mais sábios da terra de Israel, das 12 tribos, 2 de cada. O que um homem desse virou? Você imagina hoje uma pessoa vira rei do Brasil, rei mesmo, rei, monarquia. Aí vira rei do Brasil e estuda entre 200 milhões de brasileiros os 24 mais sábios. E fala, a partir de agora, o governo, a monarquia brasileira, vai dar um salário de 1 milhão para cada um, desde que vocês contem tudo que vocês sabem. Aí começa. Vai pegar todo mundo que estudou no ITA, gente que lançou foguete. Tem brasileiro que já fez isso. Só que em outro país, porque aqui não tem como, parece. Aí vai pegar as pessoas que construíram e desenvolveram coisas grandiosas, aceleradores de partículas. Junta os 24 mais poderosos. Custa para a monarquia 24 milhões de reais por mês. Vocês acham caro ou não? Você imagina um governante sentado com 24 homens ou mulheres que são as pessoas mais sábias de uma nação. Você consegue imaginar? Sem nenhum petista, sem nenhuma pessoa maluca, sem nenhum despreparado, sem nenhuma pessoa que só quer saber de política. Uma pessoa que ela entra em todas as áreas. Você imagina uma pessoa dessa treinando 1 ano, custa 260 milhões por ano ouvir essas pessoas, por exemplo. Aí você fala, cara, é dinheiro demais. Você não sabe o rumo que isso aqui vai tomar, porque se começar a ouvir gente do futuro, vai levar o país para o futuro. Você pegar um sábio de empreendedorismo, vai falar, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter 50 milhões de empresas e não 21 milhões de empresas. Aí você pega alguém do agro, aí você pega alguém, cada uma, de cada coisa, você vai falar, é isso que eu quero. Porque quando você desperta numa sabedoria, você quer investir nela. Presta atenção no que eu estou te falando. O despertar de uma sabedoria te torna um investidor obrigatório naquilo. Quando você desperta e vive essa experiência, sua cabeça muda. Para de ser uma pessoa de uma experiência só. Senão você não vai avançar. Pode passar. Vocês que estão assistindo, compartilha aí, tem todo esse rolê na internet, manda para alguém, vem passar raiva aqui junto comigo. Vocês estão transmitindo também no Instagram? Tá só uma tela aqui, depois coloca a conta principal para mim. O pessoal que está me cobrando todos os dias, você tem que gravar vídeo de política, eu vou, tá? Dá só um tempinho aí que eu quero sair um pouquinho desse cenário aí, tomar conta das coisas que eu tenho que fazer, engatilhar, e eu vou continuar atormentando a vida dos outros lá, tá bom? Dá só um tempinho para mim, não enche o saco não. Estou vendo vários jornais falando, o Marçal não está nem aí para política. Eu estou aqui pagando o salário dos políticos. Eu estou organizando aqui para vocês não faltar o pagamento de vocês no final do mês, tá bom? Pagando milhões de reais em impostos. Pode ficar tranquilo aí que eu estou cuidando da vida de vocês também.
Pablo, por que enriquecer? É simples. O processo de enriquecimento não é de endinheiramento. O processo de enriquecimento é ser rico em todas as áreas. Quem estiver assistindo, escreve assim, ó, ser rico em todas as áreas. Esse deveria ser seu alvo de vida. Não é bater 1 milhão, nem bater 10 milhões, nem 100, nem 1 bilhão. A grande verdade é que você deveria colocar que o enriquecimento deveria ser em todas as áreas. Por exemplo, quem é que gostaria de ser muito rico intelectualmente falando? Levanta a mão. Aí o que acontece? Tem que amar estudar. Tem que amar estudar, tem que amar questionar, tem que amar ensinar. Aí o que vai acontecer? Você vai ser alguém intelectual. Aí só que você tem que andar com os sábios, para você ter discussão de sábio. Porque se você for discutir sabedoria com um tolo, o tolo sempre vai desprezar. Tem um milagre quando você chega a oferecer pérolas aos porcos, é que os porcos, não sabendo para que serve a pérola, ele pisoteia as pérolas, elas quebram, cortam a pata do porco, sangra, e ele ainda vai acusar você de ter cometido lesão corporal. Ou seja, não dê pérola aos porcos. Se você colocar na sua cabeça assim, ó, eu vou enriquecer na matéria intelectual, vai estudar assunto que você nunca pegou. Aí você começa a pegar um assunto. Vou te dar um exemplo, vai estudar sobre o espaço. Alguém fala, eu não entendo. Mas é justamente isso. Porque se você começar a entender, você vai ouvir coisas. Por que eu falo o espaço? O espaço, por exemplo, aumenta a dimensão do seu cérebro. Vocês sabem disso ou não? Vou explicar. Se a cidade que eu nasci é esse tapete vermelho, que é o único item da minha primeira casa com a Carol, a gente comprou esse tapete aqui, e ela até esses dias brigou comigo, quer que tira daqui. Arruma um lugar, Carol, vamos alocar esse recurso em outro lugar. Ou então vamos leiloar ele. Mas foi bem aqui que eu realizei vários sonhos assim. Eu queria comprar um carro, eu sentado aqui um Jetta, eu ficava fazendo recorte. Foi bem aqui nesse negócio. Se a minha cidade é esse tapete vermelho e eu só souber coisas daquela cidade, você imagina que eu não sei nada do mundo, certo? Vamos supor que eu nunca peguei numa enciclopédia, nunca peguei num computador e eu só fiquei nessa cidade. Você entende o tamanho da minha sabedoria intelectual, emocional, cultural, financeira? Pode ser a melhor cidade do mundo se você ficar só aqui. Só que acontece o seguinte: quando você fala, não, eu vou estudar uma enciclopédia, a Barça. Quando eu era criança, eu estudei a Barça. Estudei tudo a Barça. Ficava doente com a minha mãe. Compra mais uma. Aí chegava os livrinhos da Barça, estudava tudo. Ficava doido naquilo. Aí chegou aquela era eu estou falando de 1995, eu já estudava a Barça. Em 95 eu tinha 8 anos de idade. E eu pegava a Barça e ficava doido. E era a pior sensação do mundo. Eu chegava no ignorante, ia falar alguma coisa de extração de petróleo que eu tinha aprendido na Barça, todo mundo zoava. Eu ficava revoltado com aquilo, revoltado. Por que o ambiente é terrível? Porque quando você se esforça para ser alguém, um ambiente observa, aquele ambiente limitado vai zoar com a sua cara até você parar com aquilo. Eu lembro de ficar decorando as datas de invenções que eu aprendi ali na Barça. Eu chegava no lugar, zoava. Teve uma vez um aniversário, que eu fui embora desse aniversário chorando. Cheguei em casa, eu lembro como se fosse agora. Mãe, esse povo é ignorante demais. Eu fui falar que ano que foi inventado o trator, e o cara falou assim, me zoou na frente de todo mundo. Um adulto, eu era criança. Ele falou assim, não sei, eu não estava lá. E esse povo riu de mim. E eu comecei a sair assim, chorando, e fui embora. Por causa de quê, cara, que você foi embora? Porque sempre quando você quer vencer, se você continuar no mesmo ambiente, você vai ser zoado. Tem um detalhe que eu descobri na Bíblia: todo mundo que foi vencer na vida teve que sair do lugar que estava. Até o Adão, que estava num lugar perfeito, queria viver outro rolê, teve que mudar de terra. E você em Apocalipse, quando você estiver achando que você venceu aqui na terra, vai mudar para outra terra. Acostume com uma coisa, chama dinamismo. Deus é dinâmico, Deus se move, Ele ama essas coisas. Quando você achar que a terra é sua, tem a Nova Jerusalém. Eu não vou falar o que eu penso depois da Nova Jerusalém, deixa para lá. O rolê é gigante. Ninguém consegue imaginar nada se essas coisas não existirem. Essa é a coisa que eu mais amo no universo.
quando eu comecei a ter uma pequena gota de sabedoria numa coisa chamada metafísica, eu falei, não é possível que isso funcione. Cuidado, tá? Se a sua mente consegue ver, é porque isso existe. Faltam os componentes para isso rodar. Um dia alguém falou, nós vamos construir um carro. Aí o ignorante falou, mas não tem como, só tem um cavalo. O cara que fez o carro queria aposentar o cavalo. Carl Benz fez uma charrete elétrica para aposentar o cavalo. O carro que você anda hoje é um golpe que eles deram no cavalo. Você acredita ou não? Era para tirar o cavalo da equação. A lâmpada que está acesa no painel de LED, em tudo que você tem no seu smartphone, foi um doido que viu. Engraçado, quem que apoiaria um maluco acender uma lâmpada? Já fica com a história do Aladim, moço. Isso aí é imaginário. Cuidado. Se a sua mente imagina, é porque existe. Aí você fala assim, eu não concordo. Eu já sei onde você vai parar. Quer saber ou não? No lugar que você está, você já está parado. A parada é simples. É só na sua cabeça. Se você achar que é o fim da linha, é o fim da linha. Se você achar que é só o começo, é só o começo. Pode ser seu último dia de vida. E você fala assim, isso aqui é o fim da linha. Vai ser o pior dia de todos. Ou então você fala, esse aqui é o primeiro. Depende do jeito que você vê o negócio. O problema é que você tem medo demais. Em Eclesiastes 11 está escrito assim, empregue o seu dinheiro em bons negócios. E com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no... Como que esse texto tem 3.000 anos? Alguém consegue explicar? Como é que um homem chamado Gedidias, que vocês conhecem como Salomão, escreve uma coisa tão atual há 3 milênios atrás? Esse texto é datado há 3 milênios atrás e está escrito como se estivesse dando um conselho agora, novo. Eu vou ler de novo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá seu lucro. Alguém falou algo poderoso sobre o tempo. Coloque seu dinheiro em bons negócios. E o que traz o lucro? Compressão do tempo. E com o tempo você terá o seu lucro. Aqui eu já posso deduzir outras coisas, que todo mundo que oferece lucro imediato, quem está oferecendo é idiota, e quem está a fim de pegar também é escravo do idiota. Não posso nem te chamar de idiota, porque o idiota é ele. O outro é escravo do idiota. Fala assim, o lucro depende do tempo. Eu quero ficar rico igual o Marçal, meu negócio é esse agora. Eu quero ficar rico igual ele. Tá bom. Tá simples. Volta o tempo para trás. Todas as renúncias que eu fiz. Quando eu falei para você, 8 anos eu estava estudando, você já fica meio assim, né? Quando meu pai veio na casa que eu moro hoje, alguns anos atrás, ele estava na jacuzzi lá comigo, olhando para tudo assim. A única resposta que ele deu foi, deu a lógica. Aquilo é muito massa, eu ouvi isso desde pequeno. Ele falou, deu a lógica. Aí ele falou um negócio que eu não lembrava, não fiquei contando essa parte da história. Ele falou assim, quantas vezes eu vi você com maluquice, querendo ler, com sono, e colocar água fria num balde, daqueles abertos, numa bacia, e você com o pé lá e falava que um pianista famoso fazia igual, para ter ideia e para despertar, e eu com o pé no gelo, porque eu queria terminar de ler o negócio. Mas por que você acha que você foi desse jeito? Meu pai me obrigou a escrever provérbios, transcrever. Minha mãe me dava esse trem desde pequeno, era na lancheira. Quantas vezes eu desprezei um versículo de provérbios e jogava fora. Só tem um problema, fala qualquer coisa de provérbios para mim, para você ver. Eu continuo, eu complemento a fala. Eu escrevi, eu acho que eu já transcrevi, né? Eu acho que por baixo, eu tenho lido o livro de provérbios, não vou exagerar não, umas 400 vezes. E toda vez que eu leio, eu vejo um trem que eu nunca vi. Eu não consigo entender como é que um livro com 31 capítulos tem coisas novas para sempre. Marçal, por que tem coisas novas? Vou te explicar. Tem coisas novas porque a cada vez que eu encontro com um livro, eu sou um homem diferente. O Heráclito de Éfeso falou que um homem e um rio
quando eles se encontram pela primeira vez, eles têm que aproveitar aquele encontro, porque nunca mais aquele encontro vai acontecer. Porque aquele rio, as águas já desceram, e aquele homem, a sua sabedoria foi transformada. Então nunca você entra no mesmo rio. Nem você, nem o rio. Se eu pegar agora e falar, vou ler Provérbios, acontece algo dentro de mim, até sugiro que vocês meio que comecem por Provérbios. Acontece um fenômeno comigo. Patrícia, se eu pegar o livro de Provérbios agora, se eu for para casa agora ler, eu não dou conta de soltar até chegar no final. Eu fico doidinho. Porque eu falo, cara, isso aqui é muito louco. E aí eu estou vendo, eu falo, eu já sei o que você vai falar agora, já sei. Aí do nada, isso aqui eu nunca vi. As percepções com o amadurecimento, você vai tendo outras visões do que está escrito. Esse é um grande segredo. A riqueza, por exemplo, se você estiver muito abaixo dela, você vê ela de um jeito. Dói a pálpebra olhar para ela. Mas quando você está por cima e ela está te servindo, você olha com uma leveza para ela. Assim também é a palavra. Então, você empregar seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá seu lucro, fala assim, o lucro vem com o tempo. Quer destruir o lucro? Seguinte, demore muito. Alô, pega o código. Não viva de lucro imediato, que isso é mentira, é antinatural. E não demore, porque se demorar, acaba com o lucro. O que é demorar? Se a gestação de uma mulher leva 9 meses, você esperar 10 ou 11, significa que matou o nenê. A germinação de uma semente, toda a espécie que Deus criou tem data de retorno. Então o lucro está no retorno, no ROI. E aí quando você olha para a natureza, você fala, está tão simples assim, tudo tem que ter retorno. Se você me der 100 sementes, se eu não souber te falar qual é a semente, que data que vai voltar, eu posso te falar, plante e teste, você vai ver, ela vai voltar tal dia. Cada semente está cravado isso dentro dela. A macieira, por exemplo, o amadurecimento dela é 5 anos, você não vai conseguir ter maçãs de 5. Aí tem jabuticabas de 5, de 7, de 15. Tem coisas que levam semanas, coisas que levam meses. Algumas plantas levam décadas. Então, por exemplo, uma pessoa que planta seringueira na idade adulta, talvez ela não vai ver essa seringueira madura. Uma pessoa que planta uma tâmara do Egito, certamente ela também não vai ver e nem comer a tâmara que ela plantou, porque leva 70 anos. A produzida, modificada geneticamente, em 7 dá. Provérbios 6, nossa, eu amo esse versículo. 6:6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Eu fiquei imaginando o Salomão andando e olhando para a natureza e falando assim, ó, tipo assim, né? Com todo o respeito. Steve, anota aí. Aí o que, Salomão? Olha a formiga. A formiga não tem chefe, só contemplando. Anota o código aí da riqueza, absurdo, chama contemplação. Como você é um robô hoje, você nem sabe como é que faz a arte de contemplar, você só reclama. E eu sugiro para todos vocês que querem explodir na vida, parem de reclamar e comecem a contemplar. Por que eu pego no pé de todo mundo que eu conheço? Vá assistir o pôr do sol. Por que o pôr do sol? Porque o pôr do sol é uma das maiores contemplações do relacionamento com Deus que cada um tinha. Na viração do dia, os dois se encontravam. E por deixar de contemplar, ele foi caçar confusão numa coisa que não era da conta dele. Então a contemplação é a coisa mais poderosa. Eu fiz uma árvore para você. A árvore que eu fiz para você chama árvore da vida. Pode comer ela a vida inteira. Fica à vontade. Aquela ali você não come, o resto você pode pôr o nome em milhões de animais, fazer o que você quiser. Se você tiver encarregado de contemplar e desfrutar, anota o segundo código aí da riqueza, desfrute. Contemplação e desfrute. O que eu fiquei impressionado? Eu vi sempre a minha vida inteira, desde criança, a meio idolatria que as pessoas tinham com Salomão. E tem até hoje. Sabe o que é interessante? É que o Salomão não é a sabedoria. O Salomão tinha acesso. Fala com a boca assim, ó. A sabedoria é um acesso. Não é uma qualidade humana. Vamos lá. Perdão. Não é qualidade humana. Ninguém acorda com esse negócio automático. Que vontade de perdoar os outros.
Você confunde amor com paixão. Paixão é humano, é químico. Amor é divino. Você não sente vontade de amar os outros. Amor é por transbordo. Vem dele, te enche e joga nos outros. A sabedoria não é humana, a divina não é. Tem aquela horizontal, que é a aquisição de experiência, que é formidável, mas a que vem do alto não tem ligação com a humanidade. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta você idolatrar o cara, porque no final toda a sabedoria, inclusive coisas que ele escreveu, ele não cumpriu. Ah, você está querendo queimar o filme de Salomão? Não, ele escreveu: melhor é o fim do que o começo, e o fim dele foi pior do que o começo. Ah, então e agora? E agora que você pode também pegar o mesmo caminho, se você esquecer humildemente, né, de quem é a sabedoria. Deus é a sabedoria. A terceira pessoa da Trindade, que edificou todas as coisas, é uma pessoa chamada sabedoria. Alguém que desceu aqui na terra, inclusive. Você conhece como Cristo? Essa terceira pessoa é o edificador de todas as coisas. Aí alguém fala: meu Deus, é o princípio e o verbo. Quando você descobre isso, você fala: então peraí, eu preciso fazer esse acesso. Nós estamos falando de Jesus. Quando a pessoa, tem gente que fala: não, já começou a falar de religião, eu já não gosto. É só seu nível de ignorância, suspende ela um pouquinho. Põe para lavar, põe no varal enquanto você vai me ouvindo. Deixa a sua ignorância quietinha. A ignorância é a sua distância em quilômetros daquilo que você não imagina e nem sabe do que se trata. Quando você começa a amar a sabedoria, você não vai idolatrar ninguém, porque na própria sabedoria é pecado idolatrar a Deus. Ou seja, se não dá para idolatrar o próprio Deus, você vai idolatrar quem? Ninguém. Você não pode fazer isso com ele. Mas sabe como assim? A gente tem que idolatrar, a gente tem que ter ídolos. Pelo contrário, se você é imagem e semelhança do Criador, você não pode ter nenhum ídolo. Agora, se você é um cachorro, filho de macaco, né, que está em evolução, se você é filho de panda, koala, qualquer coisa que você for, aí você pode idolatrar seres humanos, você pode idolatrar estátuas, você pode idolatrar lugares. Aí é problema seu, a idolatria é sua. Só que isso só mostra que você é um idiota. Idolatria não é só pecado, Deus repudia. Porque você, quando idolatra alguém, você está diminuindo quem Deus é dentro de você. Só para você entender o que eu estou falando. Não é só porque você quer ser prepotente, não. É porque você diminui a imagem e o domínio que Ele colocou dentro de você. É por isso que não tem que idolatrar ninguém. Então você olha, Steve, olha para a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento. Significa que no verão, onde todo mundo quer gastar, ela está juntando para ter disponibilidade de recurso no inverno. No verão, não saia gastando tudo que você tem, nem empolgação, porque no inverno vai faltar. Isso aqui, até a formiga que não fez administração de empresa sabe o que é administrar. Por isso que ele falou: vá ter com a formiga. É interessante que a Bíblia fala mais de riqueza do que de inferno. E tem gente que só lê inferno na Bíblia. Tem gente que tem uma vida triste, morrendo de medo de tudo acontecer, e não entende que o Senhor te deu uma vida abundante. Fala a palavra abundante. Então tá, tem 3 níveis: escassez, abundância e transbordo. Você quer ficar onde? Seguinte, o transbordo, quando ele só tem como chegar nele se curar a escassez, que é um buraco na caixa d'água. A abundância é quando você alcança a litragem máxima da sua capacidade. Quando você consegue ultrapassar a sua capacidade, o fluxo fica contínuo. Eu não posso passar sem fazer isso aqui, desenhar este negócio chamado caixa d'água. Olha isso aqui. Você tem uma caixinha d'água. Você tem uma caixinha d'água. Se tiver no estágio 1, tem um furo bem aqui, O pouco de água que enche já vaza. Estágio 1 chama-se escassez. Escassez. Estágio 2, abundância. Abundância.
que é quando a água bate no limite da capacidade. Quando a água bate o limite da capacidade, chama o quê? Abundância. Que aí você fala, não é até onde eu mereço, é a minha capacidade, é o que eu dou conta. É quando eu faço sozinho, ser abundante. E o nível 3? Nível 3 está aqui, ó. Quando essa água passa da capacidade e vaza por cima. Esses 3 estágios aqui, ó, pergunta aí na enquete para mim. Pergunta na enquete. Se a pessoa é escassa, não tem para ela e nem para as pessoas que ela ama. Não tem. Não tem. É o escasso. Não tem paz, nem para ela, nem para ninguém. Não tem a comida que deveria estar comendo, nem para ela, nem para ninguém. Não tem roupa boa, nem para ela, nem para ninguém. Nem moradia, nem tudo. Não tem, porque o escasso vaza por baixo. Ele ferra a si próprio e as pessoas que ele ama. E aí daqueles que estiver passando pelo caminho. Esse é o escasso. O abundante. O abundante, ele tem para ele e para os que rodeiam ele, para os que ele ama. Abundante é bonitinho demais, ele tem. E o transbordante? Até o inimigo ganha com um cara desse. Até o inimigo ganha com o transbordante, porque ele pode não gostar, mas ele para ouvir. Eu fico imaginando tanto de gente que me odeia agora, está parado assim, ouvindo e com o olho arregalado. Pai, não é que esse coach aí está falando um trem que eu preciso de ouvir? Aí o outro pode me chamar do nome que ele quiser, mas ele está olhando e a alma dele está falando, tá vendo, mano? Você é só um idiota. O que esse cara está fazendo? Resumo da ópera. O transbordante ele é tão forte que ele resolve o problema dele, dos que ele ama, dos que ele quer e daqueles que até odeiam ele. Por quê, Marçal? Porque é o seguinte, ninguém segura o volume de uma água no rio. Se a pessoa entrar e falar assim, eu não gosto desse rio, o rio está com a água correndo 80 por hora, a pessoa pula, não adianta nadar o tanto que ela quiser, ela não vence o rio. Ela vai ser levada por esse rio. Significa o quê? Que ser transbordante é algo importante. Até quem você não gosta, não consegue subir o leito, essa pessoa é obrigada, amaldiçoada a ser abençoada por você. Até o inimigo. Fala assim, ó, eu sou transbordante e ajudo o meu inimigo. Agora, uma pessoa escassa, não, eu não posso perdoar não, que eu tenho que ficar com raiva, eu não posso encher isso aqui de água, isso aqui é um lodo. A pessoa abundante, ela fica, eu não quero mais saber dessa pessoa. O transbordante está nem aí. Uma das coisas mais prósperas que uma pessoa pode fazer é fazer assim, ó, deixa ir. Deixa fluir. Faz com a mãozinha assim, ó, deixa fluir. Pessoa vai lá, toma alguma coisa, deixa fluir, vai lá, vê se você segura as águas que vai sair daqui. Não segura. Então, quando você falar assim, ó, eu estou decidido. Eu estou decidido a prosperar. Se você tiver decidido a prosperar e pegar a instrução na palavra, vai mais rápido. Sabe por quê? Porque se você pegar na palavra e entender que está escrito assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito, você vai falar assim, ó, tudo que acontece comigo, a Bíblia está dando uma instrução, é para o meu bem, eu vou avançar com isso. Por mais que pareça prejuízo, às vezes é normal o prejuízo. Mas se você acha mesmo tomar prejuízo, é normal. Você não pode quebrar emocionalmente. Prejuízo você pode tomar toda a vida. O que quebra uma empresa não é prejuízo. O que quebra uma empresa é falta de dinheiro no caixa. E o que quebra uma pessoa? Falta de energia no cérebro. Falta de energia no coração. Se tiver aqui, essa aqui não sabe, está devendo 1 milhão. Eu quero saber como é que esse povo confiou em você para você fazer isso. Aqui está o segredo. Se está devendo 1 milhão é porque o povo confia em você. Agora não perca a confiança em você. Porque se você não pagar eles na primeira semana, eles já vão desconfiar de você. Na segunda eles vão ficar loucos. Agora você não pode perder a confiança, senão você nunca mais vai crescer e nem vai conseguir pagar. O segredo está na confiança. Escuta aqui o que eu vou te falar. Se você é uma pessoa que confia em você e as pessoas confiam em você, o jogo está fechado. Se as pessoas pararem de confiar em você e você não parar de confiar em você, o jogo continua. É isso que a maioria não sabe. Porque se 10 se levantarem contra você, ainda não é aquilo que está no versículo. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil cairão. É o Fernandinho cantando essa música, é louco demais.
Eu não, nunca serei atingido. Nossa, eu acho doido demais. Como é que é? 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu vou continuar sem ser atingido? Vou. Você arrega para 3. O negócio falou, foi 1.000. Tem gente que fala assim, ó, é porque vocês não entendem o que está escrito no versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Você só pensa que é coisa boa. Eu só penso o contrário. Eu dou conta de sair no tapa com todo mundo, que ele vai continuar me fortalecendo. Eu posso fazer a pior bobeira do mundo. Eu posso tudo, fazer coisa certa ou errada, ele vai me fortalecer e eu vou continuar vivo. Alguém fala, não acredita. Eu estou te falando, você tem um viés errado do que está escrito. Tudo posso é passar por doença, tudo posso é passar por perseguição, é passar por tudo. Ela está falando, fala comigo assim, tudo. Se eu juntar esse versículo com todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu já estou resolvido emocionalmente. Qualquer coisa que vier, tudo, eu posso, porque é Ele que me fortalece. Até as bobeiras que eu fizer vai dar certo. Não vai dar certo na hora, vai ter um prejuízo. Aí quando está lá, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aí você fala, eu sou forte mesmo. Não, está falando para você treinar, para você derrubar 1.000 de um lado e 10.000, e você vai continuar, porque você está debaixo do propósito. Aí você volta naquele versículo, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamadas segundo o seu propósito. É assim que funciona o método. Qual o método? De 1.000 cair a um lado e 10.000 à direita. Não perca a confiança. Confiança no quê? Naquilo que Ele colocou no seu coração. Você tem que confiar nele. Quem confia em Deus obedece. Se você é alguém que confia nele, acabou. Então vamos pegar o fio da confiança. Deus confia em você. Ah não, Deus não confia, porque eu de dia eu quero uma coisa, de tarde eu quero outra. Tem gente que é tão doido, que ele acorda e fala assim, eu vou abrir uma pamonharia, de manhã. Aí quando é à tarde ele fala, não, você quer saber, eu vou abrir uma autoelétrica. Não, vou estudar para a faculdade de medicina. À tarde, depois do almoço, ele já muda para a faculdade de medicina. De noite fala, não, eu vou limpar banheiro nos Estados Unidos. No mesmo dia. 3 projetos num dia. De manhã, de tarde, de noite. Não, filho, firma com alguma coisa. Vai tirar aprendizado de alguma coisa. Então presta bem atenção. O 1.000 cairão até o lado, 10.000 à tua direita, Deus está te mandando um recado. Se caiu só 3, calma, moço, vai cair é 1.000. E na hora que você estiver achando que 1.000 é muito, do outro lado vai cair 10.000. Está falando sobre batalhas, muita batalha, muita pressão. Não é esses trenzinhos que você está passando aí, não. Ai, minha cunhada está falando mal de mim. Que cunhada? O negócio já começa com um cu. Você não esquece. Presta atenção no que eu estou te falando. Esse negócio de 1.000 de um lado, 10.000 é batalhas mais batalhas para uma pessoa passar por isso. Está achando que você é o Sonic no videogame? Que vai num atacado, numa corrida de 30 segundos vai derrubar 10? Não, são batalhas, mas mesmo assim o Senhor está com você. Tudo posso naquele que me fortalece, vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, significa que se você renunciar em amor de mim, nessa vida presente vai ganhar 100 vezes mais, mas com mesmo tanto de perseguição. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas não serão alcançadas. O que venceu, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei no trono do meu pai. Está escrito lá em Provérbios, a alma generosa prosperará. Por que esses treinos estão gravados no seu coração? Vocês que é da turma que gosta de tatuar, porque vocês não tatuam esses códigos. Fala com a boquinha assim, a alma generosa prosperará. De novo, vou falar para magoar um monte de gente que é bobo. Se você tiver pouca instrução, mas for generoso, você vai prosperar. O maior prazer da vida não é comprar alguma coisa, é dar essa coisa. Vocês não estão entendendo, não. Quem nunca comprou um Rolex de 100.000, eu decreto na sua vida que você vai comprar. Mas eu vou falar um trem que talvez antes de comprar você nem admite ouvir. Você vai dar um Rolex desse. Eu acho isso tão vazio. Eu também já fiz parte dessa turma, eu só prosperei depois que eu parei com isso. Tudo que alguém fala sobre abençoar, eu falo assim, amém, eu recebo, eu tomo posse. Não estou brincando não, você acha que eu sou bobo? Eu conheço meu cérebro vai falar para mim assim, é besteira, Rolex. Vai nem falar Rolex, sabe nem falar o cérebro. Fala Rolex, é o Rolex. É besteira. Aí quando fala dá um Rolex, nunca. Ou seja,
Como é que eu te explico? Sabe por que eu acredito na libertação do povo brasileiro? Quer saber ou não? Porque só tem uma pessoa que dá conta de libertar. Para libertar um povo, você tem que ter sido escravo. Eu vou contar um segredinho para vocês. Para libertar um povo, Moisés nasceu na escravidão. E o Moisés, para poupar a vida dele, ele teve que ir lá para dentro do palácio, pegar os códigos de governo. Ficou 40 anos sendo neto do faraó. E na hora que ele ia cumprir o propósito, ele faz merda. Igual você, igual eu, né? E foge. E é engraçado que ele ficou 40 anos fugindo. Ele ficou 40 anos fugindo do propósito dele. Sabe o que ele estava fazendo? Deus não brinca no serviço, não, moço. Enquanto ele estava fugindo no deserto, ele estava pegando os códigos de sobrevivência do deserto. Aí ele volta com 80 anos e fala: agora eu vou cumprir meu propósito. E é engraçado. A viagem podia ter demorado 40 dias. Levou 40 anos. O que a gente tira de proveito dessa história? Moisés podia ter ido com esse povo com 20 anos de idade. Só que levou 40 anos para descobrir que foi chamado para isso. E na hora X fez loucura. Matou o egípcio. Teve que fugir. Se ele arrepende antes, ele voltava e vamos tocar o terror, vamos. Não. Ficou 40 anos fugindo. Aí ele volta. Quando ele volta aos 80, era 40 dias, dava para ele curtir 39 anos na terra de Canaã. E ele fica 40 anos dando volta com esse povo. Não, assustadora a história. Se você pega um nobre, o nobre nunca vai ter sensibilidade com o pobre. É terrível de sentar com eles. Tem gente realmente que é muito rico, que acha que pobre merece ser pobre a vida inteira. E eu tenho uma revolta no meu coração. Para mim, todo mundo tem que ser rico. Só que a pessoa tem que saber disso. E talvez seja a primeira geração da história onde você vai ver gente revoltada falando isso. Eu tenho muitos amigos bilionários. Eu nunca imaginei que ia ter isso tanto. E eu vou te falar uma coisa. De todos os meus amigos bilionários de proximidade sentar na minha frente, a cada 10, 9 é ex-pobre. Incrível. Incrível. Que geração é essa que está virando o jogo? Agora, sentar com um cara que é extremamente tradicional, família de 400 anos, você tem que ver o desprezo que eles têm com gente pobre. Total. Eles não têm esse drive da pobreza lá. O cara não, parece que não está nele. Por que um dia a gente acreditou num cara aí? Porque o cara veio da pobreza. Só que esse cara, quando viu o dinheiro, enlouqueceu. Ele enlouqueceu. E aí está o detalhe. Nós precisamos de alguém dos dois lados. Alguém que veio daqui, alguém que passou por aqui e fala: é simples? É. Então vamos mostrar para todo mundo como é que faz. E precisa multiplicar essa cabeça. Que é só um DNA mental, entende? Tem um DNA biológico e tem um DNA mental. É só instalando nas cabeças de todo mundo. Não precisa ser um cara igual esse aqui, de um barrinho falante. Pode ser outro, mas que tenha essa configuração. Porque senão não vai ter essa vontade de fazer isso pelo povo. Eu tive em algumas reuniões que pessoas começaram a me oferecer centenas de milhões para desistir da campanha. Se a parada fosse grana, você acha que eu ia fazer as contas? Como é que é? Esses caras ofereceram tanto dinheiro porque sabia que tinha um risco. Eu falei: zero possibilidade. Eu vou fazer isso aqui porque é o meu propósito. Então não faz sentido. Mas aí, você está feliz com o tanto de processo que você levou? Muito. Mas muito. Por quê? Porque é do jeito que Deus gosta. Lembra do 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita? Ainda nem começou. Eu vou ficar impressionado com isso. Coloca algo no seu coração. Ou você vai ser um escravo desse sistema que tem aí, ou então você vai ser um dos governantes mais prósperos que já pisou aqui na terra. Mas precisa ser generoso. Mas precisa amar a sabedoria. Precisa ser transbordante. Precisa ser dedicado. Precisa levar com afinco. Precisa amar a gente.
Se eu fosse capitalista, rapaz, eu já tinha parado faz tempo. Só que eu não sei para que eu fui mexer nessas coisas. Eu fui descobrir que eu sou governalista. E eu vou contar um segredo para vocês. Nunca um povo pobre vai governar. Pobres não governam. Pobres só obedecem. Para governar tem que ser próspero. E nem falei de dinheiro ainda. A maior prosperidade é o pensamento, a imaginação, a liberdade, todas elas enfileiradas. Então, até o painel travou depois dessa. Nunca vi o painel travar aí. A prosperidade é um pouquinho mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro, ele trabalha como se fosse uma energia. Tipo assim, você entende de mim? Então eu vou trabalhar para você. Não entende? Vou ter que trabalhar para outra família. Por quê? Não é aquilo. É a energia que está por trás daquilo. É a obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que tem em 2 Coríntios 9? Tem um negócio muito louco que Paulo fala. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Tem mais de 900 versículos da Bíblia sobre o coração. O que eu sugiro que você faça? Guarda seu coração, porque é outro versículo falando. Porque dele procedem as fontes da vida. Então a primeira coisa é, determina no seu coração. Por que a palavra está falando coração? Seu cérebro, ele nunca quer dar. Presta atenção no que eu vou te falar agora, pra você nunca mais esquecer, tá? Você vai sair de menino pequeno agora para adolescente. Seu cérebro nunca quer dar ou doar nada, porque gasta energia. Seu cérebro nunca vai falar assim, eu vou dar. É o conflito. O Marcos está com um Rolex bonito ali, de 150 mil, que um dia eu estava no palco, acho que em outro auditório, meu coração falou, dá esse Rolex para ele. Aí eu olhei, meu cérebro, ele é rico, para com isso. Aí meu coração falou assim, faz pelo aquele dia que ele te surpreendeu, você ia dar, mas você arregou. E não era Rolex, que eu nem mexia com isso, era uma Land Rover, que valia menos que o Rolex. Aí meu cérebro falou, mas você falou que ele tinha que fazer o negócio em um dia, ele levou uma semana para fazer. Aí eu fiquei no conflito, aqui ó, brigando. Aí enquanto eu vi que a briga não passava, falei, vou seguir meu coração mesmo. Toma. Quantas vezes eu sigo isso aqui e eu abençoo gente sem saber o que eu estou fazendo. Porque se eu deixar esse cara aqui fazer tudo, ele é muito mala. Ele é muito inteligente. Ele sempre vai dar um nó em goteira. Esse troço aqui, ó, que é o cérebro, o córtex visual, ele nunca vai querer abençoar os outros. Meu cérebro às vezes olha para o meu filho e fala, não vou fazer. Aí eu tenho que sentir aqui, ó. Meu filho acabou de ter uma ideia brilhante lá. Ele falou, cara, eu vi um aspirador de pó de Lego nos Estados Unidos. Eu preciso transformar nosso aspirador de pó aqui de casa para pegar Lego. Eu falei, cara, vai quebrar o aspirador. Aí vi no Mercado Livre, não tinha. Eu vi nos Estados Unidos lá para comprar. É inovação esse negócio. Aí é transparente, aí a pessoa vai pegando os Legos, vai até separando as peças, vai caindo. Trem mais doido que eu vi. Eu falei, cara, você vai quebrar o negócio. Aí ele falou assim, não, eu acredito que vai dar certo. Eu falei, vai entrar umas peças aí dentro e vai quebrar o aspirador de pó. Ele falou, mas eu preciso descobrir. Eu falei, então é o seguinte, se estragar eu quero que você paga. É bom demais falar com um menino de 9 anos de idade que tem dinheiro, né? Pode deixar que eu pago. E foi lá e jogando os Legos para dentro. A parte boa é que ele não tem medo de gastar o recurso dele. Porque ele acreditou de verdade. Aí talvez agora eu chego lá, esse trem vai estar fedendo lá. Mas eu amo tanto aquilo. Eu lembro o dia que meu filho, com 7 anos, quebrou um helicóptero. Quebrou o helicóptero. Subiu lá no quarto andar de casa e escondeu. Porque ele não deu conta de arrumar. Aí eu, cadê o helicóptero? Aí ele ficava até assim, amarelo, né? Eu cheguei, mano, cadê o helicóptero? Eu pus ele lá em cima, eu desmontei ele, eu não dou conta de montar. Eu falei, mas por que você não me contou? Eu tenho prazer em consertar as coisas. Vocês acreditam que eu fui mexer com isso? Isso me dava vontade de chorar, porque eu fiquei imaginando quantas vezes eu escondi de Deus uma coisa, porque eu não dava conta de resolver, e Ele querendo que eu fosse com Ele e resolver o negócio. Aí eu assim, mexendo no helicóptero, eu falava, Deus faz assim, cara, que louco. Aí teve que pegar ferro de solda, ele arrebentou os fios do helicóptero. E eu, filho, nunca você precisa esconder nada de mim, cara. Eu tenho prazer em resolver as coisas com você. Eles estavam brigando alguma coisa no condomínio. Eu chamei eles e falei, deixa eu falar uma coisa. Papai tem medo de briga?
Não. Papai tem medo de confusão? Não. Está proibido arrumar confusão sem falar comigo. Eu entro em tudo que vocês precisarem. Não tenha medo de confusão, mas não entra sem eu. Para entrar sem eu, vocês têm que mandar na vida de vocês. Eles olharam, fechado então. Você acredita que eu imagino que Deus é desse jeito? Se você falar que vai peitar o negócio, ele fala, você vai quebrar a cara, mas eu estou com você, vai, pode ir. Ele não te abandona do jeito que você imagina, não. Você acha que Deus é rancoroso, Ele não é, cara. Eu que sou um pai falho, eu não consigo ficar com raiva dos meus filhos, mano. Eu tenho uma cabeça tão boa para treinar eles, e eu não consigo ficar com raiva de merda nenhuma que eles fazem. E eles fazem coisas absurdas. Eles estão de castigo essa semana. E eles ficam insistindo, não, prorroga, não, acaba com esse castigo. Eles não fizeram nada e estão de castigo. Você vê o tanto que é bom treinar filho. Estou lá nos Estados Unidos, chega lá uma reclamação de um lugar. Aí eu falei, mas meus filhos não fazem esse tipo de coisa. Eu conheço eles são da roça, eles não fazem esse tipo de coisa. Aí alguém falou, não, mas faz seu filho. Eu conheço eles não fizeram. Menino de roça não faz esse tipo de coisa. Aí, vocês querem saber o que é a coisa? Uns abençoados pegaram ovos de um certo lugar, das patas, e quebraram. Começaram a sapatear nos ovos. Meus filhos estavam juntos e não pisaram. Só que por que eu coloquei eles de castigo e eles estão cumprindo a disciplina hoje? Até semana que vem. Porque eles não impediram. Aí eles ficaram indignados comigo. Não é justo o senhor está fazendo. Eu falei assim, você estava vendo o que ele estava fazendo? Estava. Você não impediu? Não. Então o castigo é por isso. É porque é o seguinte, se você está num ambiente, você não impede as pessoas de entrar no nível de delinquência, você também é delinquente. E eu não quero fazer parte disso. Então eu preciso te repreender. Papai, não faz isso. Vou fazer. Não é justo. Esse cara é louco. É justo, sabe por quê? Porque no Código Penal, se você estiver junto e alguém fizer, você é copartícipe. Você é coparticipante ou coautor do crime. E por mais que eu sei que vocês não fizeram, porque só menino que não é de roça para fazer um negócio desse, para ficar impressionado e sapatear em cima de ovo de pato, vocês não impediram. E o que você espera? Peguei um vídeo aqui, ó. Vocês já viram um vídeo do motorista infartando no ônibus escolar? E uma criança que estava atenta foi lá e salvou todo mundo? Vocês já viram ou não? Eu falei, eu espero isso aqui, ó. Que eu estou treinando vocês é para vocês nunca serem passageiros da vida de ninguém. Vocês são governantes. Eu espero que se alguém infartar enquanto o motorista do ônibus está dirigindo, eu tenho certeza que eu vou ouvir. Foi o Lourenço, ou foi o Benjamin, foi o Miguel, ou foi a Isabela que salvou todo mundo. Porque vocês não são sacos de batata. Vocês são governantes, o tempo inteiro ligeiro, o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo. Aí você deixar os caras sapatear no ovo, vocês vão pagar. Aí hoje, papai, o senhor não consegue liberar a gente? Porque o fulano, filho não sei de quem, ele não está de castigo. E esse quebrou. E eu falei, não tem como, amiga. A minha disciplina, a punição tem que acontecer. Diferente do povo brasileiro, né? Que aceita um Luiz aí da Silva. A punição tem que acontecer, porque se a impunidade imperar, a moral acaba. Está entendendo ou não? Esse é o problema. E às vezes você não prospera por quê? Você não prospera porque você não entende de disciplina. Marcelo, como é que faz? Eu odeio disciplina. Disciplina é assim mesmo, é o que eu faço. Eu também odeio disciplina dos outros. Eu não gosto de ser repreendido pelos outros, então eu mesmo me arrebento. Eu mesmo me cobro, eu mesmo falo o que tem que fazer e acabou. Então não vou dar essa chance para você. Cada um, pode colocar os outros versículos aí. Fala assim, a alma generosa prosperará. Ou seja, se eu sou generoso hoje, isso não para de vir a favor de mim. Deus tem um detalhe com você. Ele tem um negócio com você. Eu não sei se você tem coragem. Tem coragem de falar assim, eu sou sócio de Deus? Tem coragem ou não? Tem coragem mesmo? Então, qual que é o lucro dessa sociedade? Vamos ver então. Você acabou de falar que é sócio. Qual que é o lucro? Hã? Lucro é a vida eterna, não. Isso é acesso. O lucro é alma. Então, o nosso negócio é o quê? Alma. Não, moço, a gente tem que pôr dinheiro para resgatar a gente. É alma. Agora, se você não for sócio de Deus, aí você está jogando outro jogo. Você realmente é sócio dele ou não?
Olha o que ele fala. Nós somos sócios, você entra com resgate, eu entro com recurso. Eu abro as portas, eu arrumo as mesas, eu faço tudo para você. Eu preciso só que você me traga o que eu quero. Eu quero que você alcance mais almas todo dia. Esse é o negócio. Põe para mim aqui os comentários do YouTube. Tem uma espaçonave ali, não quero ver isso não. Presta atenção. Se você é sócio do Deus vivo, o negócio é alma. Você tem que dar seu tempo de qualidade, você tem que dar seus recursos, você tem que dar tudo pelo negócio. E o que ele quer? Ele só quer um negócio. Almas. Se ele perceber que você é uma colheitadora, uma ceifeira debulhadora, aquelas grandonas, geralmente ela é verde, não sei porquê, grandona, jogando aquele trem para dentro de uma carreta. Ceifeira debulhadora é o nome. Ele olha e fala, vou patrocinar essa ceifeira. Tem uns que é preguiçoso, vai na mão. Tem uns que usam as máquinas tecnológicas. Tem uns que tudo que está fazendo está indo atrás da mesma coisa. E até agora vocês não entenderam. Coloca aí para mim os comentários do YouTube. O que acontece? Se você tem uma sociedade com ele, ele põe um recurso, ele só quer uma coisa de volta. As almas. Marcelo, o que tem a ver com isso? Faz sociedade com o diabo. O que é a única coisa que ele quer? A mesma coisa. E você está achando que o negócio não é isso? Tem gente que é tão ruim que não dá conta de resolver a própria. Se você se resolver, você vai ser inspiração para os outros, mesmo sem querer. Eu acordo todo dia, vou falar do fundo da minha alma. Acordo todo dia e eu sei que eu não sou inspiração para ninguém. Que isso, Marcelo? Milhões de pessoas de... Não, na minha cabeça isso não existe. Na minha cabeça eu acordo, pergunto para a Isabela, a ceifeirona debulhadora, olha que trem mais lindo. Imagina isso aí, ó. Agora imagina você colhendo na mão. Que o trenzão já sai e caga aquele rolo ali, ó. Vocês já viram isso aí, não? Alguém já foi em Primavera do Leste, Mato Grosso? Olha que trem mais lindo. Não, mostra a máquina cagando o rolo de algodão. Olha isso aí, ó. Vai colhendo. Não, mostra, mostrou ali, volta aí. Olha lá. Vai enchendo, vai produzindo e já vai soltando. Isso aí depois passa as carretas e pega. Fala assim, eu sou uma ceifeira debulhadora. Ah, rapaz. Por que tem gente que prospera em 1 ano até 10? Muito. Porque é uma ceifeira. Por que você está 100 anos e não prospera? Porque você cata algodão com a mão. O que você tem contra? Nada. Só que você não vai cagar algodão. Entendeu? Você vai ficar pegando com a mão ali, vai dar só o do cada dia. Quer prosperar? Precisa de virar uma máquina. Olha que bonito que o Salomão falou 3.000 anos atrás. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Parabéns. Parabéns. Mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Pergunta para mim, de quem que eu sou fiador? Pergunta. De quem? Nem de mim mesmo eu sou fiador. Vocês querem saber como ou não? Eu vou locar um prédio. Aí quando eu vou locar um prédio, os caras falam, quem que é o fiador? Eu não sou fiador. A empresa está no meu nome, tá? Aí todo mundo, mas você tem dinheiro. É por isso que eu vou continuar tendo. Porque eu não sou fiador nem das minhas próprias empresas. Alguém pergunta como? Seguro fiança. Eu pago para o banco, faço qualquer negócio. Por quê? Porque eu tenho um sócio. Eu vou lá e falo, sou fiador. E às vezes eu paro de observar o negócio. Ele faz uma desgreta lá. Taca milhões na minha conta para eu pagar. O fiador que tem que bancar, e eu tenho para bancar. Só que eu não vou bancar. Eu não banco nem empresa minha, imagina a sua. Ninguém, não sou fiador de ninguém. Alguém fala, você poderia ser fiador dos seus filhos. Negativo, vai aprender. Vai aprender a fazer. Quem está doidinho querendo que você seja fiador, está querendo fazer um trem que não dá conta de fazer sozinho. 3.000 anos já deu conselho. Teve gente aqui que já se ferrou porque foi fiador? É normal. Teve gente aqui que emprestou um talãozinho de cheque, confiando, não, vai pagar. Vai. Foi da hora, não foi?
Que trembão, prestou o cartão? Não, está tudo certo. O que eu sugiro que você faça? Eu jamais falaria para você que para você prosperar segundo a Bíblia, você precisa de mim, de um pastor, de um rabino ou de um padre. Você sozinho consegue. A palavra tem mais de 30 mil versículos, 66 livros, foram 40 autores que escreveu esse rolê todo. Eu posso falar? Começa por Provérbios. Eu jamais falaria para você assim, me segue. Você mesmo sabe ler, ué. Sabe ler? Gramática está em dia, a interpretação de texto está em dia. Só com isso já dá para prosperar. Agora, se você der uma aguçada almática e espiritual e tiver discernimento, amar conselho, amar a revelação da palavra, que tem a diferença de logos e rema. O que está escrito é uma coisa, a revelação que é rema é outra. Se você começar a depurar esses entendimentos, aí pode acontecer algo com você. Você pode ir para um outro nível de entendimento. Eu sugiro que você viva isso. Agora, Marçal, aquela hora que você leu o versículo, o sábio anda com o sábio, e se andar com o sábio fica cada vez mais sábio, qual que é o desafio que eu tenho para fazer para você? Pensa no nome de alguém que você acha que é sábio, pelo menos um pouco. Pensa o nome. Por que você não anda com essa pessoa? Por que você não investe tempo para ficar ouvindo essa pessoa? Quando eu percebi esse versículo, que foi há muito tempo atrás, eu realmente, quando eu vejo uma pessoa com sabedoria, eu paro para ouvir ela. Em algumas coisas eu não gosto da pessoa. Eu também, estou nem aí. Eu percebi que gostar significa ponto em comum. Não gostar é só desligar o ponto que a gente não tem junto. Mas qual que é o seu problema? Quando você não gosta de uma coisa numa pessoa, você invalida a pessoa. É verdade ou não? Eu fico olhando. Eu não posso falar aqui porque eu posso perder a eleição se eu falar um negócio aqui para vocês. Mas eu vou falar mesmo assim. Porque eu sou livre, eu só vou desligar o microfone. Se eu falar aqui, acabou minha vida. Porque quem ama a sabedoria e às vezes tem um ponto de desconexão com a pessoa, ou 1000, ele desconecta os 1000, mas fala, ainda tem alguma coisa para aprender? Tem, então eu quero saber. Posso falar? Isto é a plena sabedoria. Isso para mim chama plena sabedoria. Você dá conta de aprender com a pessoa que você não gosta dela. Gostar é ter pontos em comum. Não gostar não significa invalidar tudo. Significa desconecta os fios. Mas fala, dá para aprender? Dá, então bora. Como é que essa pessoa deu um nó em todo mundo, gente? Vocês entendem ou não? Tem um jogo. O cara sabe jogar. Então tem que entender que jogo é esse. Por mais que você já justifique por não gostar, é porque é um malandro. Calma, tem outras coisas por trás. Influência. Tem um jogo por trás. Aí você tem que entender que negócio é esse. Senão você não dá conta nem de jogar com um cara desse. Sacaram? Alguém está lá querendo saber. Alguém está falou do Lula, né? Quem serve de fiador certamente sofrerá. Mas quem se nega a fazê-lo está... Parabéns! Uma salva de palmas para vocês que não são fiadores. Avança aí, vamos para o próximo. Tem mais versículo aí hoje, dos que a gente selecionou? Tem ou não? Põe aí, moço, vamos esfregar versículo desse povo. Eu tenho uma paz tão grande, gente pedir dinheiro emprestado, não empresta. Eu prefiro dar. Mas você dá o que a pessoa está pedindo? Claro que não. Eu dou a semente para ela. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem? Cara, põe na sua cabeça, você vai sair disso. O que eu deveria falar para você acreditar de toda a sua alma que eu estou te falando é real? Não é, a riqueza não é o dinheiro.
Se eu pudesse assim, eu faria qualquer loucura para você entender o que eu estou falando. Repete comigo assim: a riqueza nunca foi, não é e nunca será o dinheiro. Vamos ver se eu consigo entrar nessa cabeça sua. Deixa eu dar uma passeada ali. Quando Deus criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, separou a água de cima com a de baixo, fez a fórmula seca, né? Parecer que é a terra. Ele criou os astros, criou o sol no quarto dia, criou os animais no quinto, criou a gente no sexto. No sétimo ele falou: vamos curtir a vida doidado. Que dia que ele criou o dinheiro? Hein? Que dia que ele criou o dinheiro? Nenhum. Tá bom, então a gente vai voltar para o Éden. A primeira coisa que você tem que fazer como ser humano é voltar para o Éden, para você entender a origem. Então, se não foi Deus que criou isso, Deus, por exemplo, criou imagem e semelhança dele. Está escrito assim: criou homem e mulher, né? Macho e fêmea, está escrito assim. Aí a gente vai lá e fala: não, tem 32 ideologias de gênero. O meu cérebro falou assim, ó: não fala, você vai tomar mais um processo. Não fala. Meu coração falou: continua prosperando e sempre se apegue à verdade. Se você continuar prosperando, você pode falar o que você quiser. Você paga a indenização. Nunca a natureza vai se curvar para a idiotice. Nunca a sabedoria vai ser refém do tolo. Nunca a velocidade vai pedir bênção por devagar. Nunca a riqueza vai prestar continência para a miséria. Nunca. Não existe isso. Isso é coisa ideológica. Falando de lógica, é uma coisa só. Então, vocês querem quebrar um código que é natural em relação à biologia, mas não aceitam a riqueza que também é biológica. É a coisa mais doida que eu já vi na minha vida inteira. Você se recusa a entender biologicamente o que é uma coisa e acha que isso é bonito. Todo mundo tem essa conversa de maluco. Eu falo: eu tenho 5 metros de altura. Aí a mesma pessoa que inventa essas conversas, ela fala: não, tem lógica nenhuma. Você não tem 5 metros de altura. Eu falo: tem sim, você é autorofóbico. E você não pode falar, porque se eu estou falando que eu tenho, então eu tenho. Entre nós aqui, a gente que é normalzinho. As bielas não estão batendo, está funcionando, tudinho. Assim, então está funcionando. Faz algum sentido eu falar que eu tenho 5 metros de altura? Sim ou não? Fala assim: você não tem, certo? Daqui 400 anos vai exumar seu cadáver. Você fala assim: ai, minha ideologia de gênero é 18YH. Tá bom. Daqui 400 anos, quando essa loucura passar, eu vou olhar seu osso do quadril e vou falar: é homem ou mulher? E a ideologia, onde que você colocou ela? Foi-se com o seu pum. Acabou. Aí que está o X da questão. Biologicamente somos ricos. 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios. Somos seres altamente poderosos, com o poder de Deus encapsulado à sua imagem e semelhança. E eu vivo falando que a minha ideologia é da miséria. Você entendeu que isso não existe? Isso não existe. Sua cabeça só precisa resolver isso. É ilógico. Uma terra que não tem fim a sua riqueza. Mas, claro que terra tem uma esfera, 44 km de circunferência. A terra tem peso. A terra gira em 1.675 km por hora. Pelo amor de Deus, me poupe. Como tem a lei da semeadura e da colheita, a terra não tem fim na sua riqueza. Não tem como. Porque se eu planto, eu gero mais riqueza. Aí se eu colho, eu gero mais desfrute. E se eu replanto, eu gero mais riqueza. E se você não plantar, o passarinho vai cagar e vai plantar. Você não entendeu isso até agora. Você acha que foi você que plantou? Foi seu pai que plantou? Foi seu ancestral que plantou a floresta? Alô? Se você não quiser ajudar, o passarinho caga a riqueza, mas a sua boca só sai miséria. Você entende o que eu falei ou não? O ânus do passarinho caga a riqueza. A sua boca só prolifera a miséria.
A natureza é próspera por si só. A sua ideologia maluca, que não entendeu quem Deus é. Engraçado que se a Bíblia fosse contra a riqueza, por que ela ia ficar falando que Salomão tinha 300 escudos de ouro maciço? Que o Salomão era isso, que o Salomão a Bíblia é ostentadora? A Bíblia é ostentadora, então? Para com essa cabeça, moço. Para de pensar igual chimpanzé. A gente não veio do macaco. Nós somos, fala com a boca assim, nós somos imagem e semelhança do Criador. Só isso te basta. O dinheiro não veio até o 7º dia. Você já entendeu o negócio com Deus. Você é sócio dele? Então, amigo, ame aquilo que ele ama e repudie aquilo que ele repudia. Essa é a verdadeira amizade que a pessoa tem com a outra. Amar o que a pessoa ama e repudiar o que a pessoa repudia. Se eu tiver amizade com você que ama o que eu odeio, logo eu estarei amando o que você ama. E a minha vida vai sair do prumo. Você não entendeu até agora. Não tem como ter amizade com Deus amando o que Ele ama e amando o que Ele odeia. Você precisa repudiar o que Ele repudia e amar o que Ele ama. Marcelo, para que então ser próspero se não é pelo dinheiro? É pelo negócio. O negócio é salvar mais gente, cara. Deixa eu te explicar. Eu acho tão bonito, tanta gente fala, nossa, Marcelo é tão sábio. Eu fico pensando, se eu não tivesse resultado, as pessoas falariam isso? Se eu fosse um cara com a família pobrinha, sem nada, você ia validar tudo que eu falo? Por que você não ia validar? Se eu sou o Pablo do mesmo jeito. Fala por quê? Porque vocês não acreditam em mim, vocês acreditam no resultado. E é por isso que eu não sou convencido com esse trem de elogio. Por isso que eu não fico empolgado com esse trem de idolatria. Porque o rolê de vocês comigo não é comigo, é com o resultado. Não, Marcelo, eu gosto de você. Mentira. Aceita logo. Para de mentir para você. Se você não mentir nisso mais, também não vai ficar carente com mais ninguém. Ninguém está nem aí para nós. Eu não sei se você fica curado com isso, mas eu fico tão em paz, cara. Eu durmo todo dia em paz, sabendo, tipo assim, que eu posso morrer a hora que eu quiser, porque eu estou vazio. Eu coloquei tudo para fora. Eu não tenho nadinha que eu estou escondendo, a não ser aquela hora que eu desliguei o microfone aqui, ó, o pessoal que está assistindo. Fora isso, cara, minha vida é uma paz tão grande. Porque eu sei que você não me ama do jeito que você acha. Engraçado que do mesmo jeito que você me ama, qualquer deslize meu, você me odeia. Mas Deus não, Deus fala, vai lá, seja forte e corajoso. Vai até o fim desse negócio aí. Cara, por que prosperar? O motivo seu estava errado. Se você entender o motivo da prosperidade, você vai prosperar na marra. A prosperidade tem a ver com cumprir dentro de um tempo, de uma geração, aquilo que Deus quer fazer há milênios e ninguém consegue fazer. Se você entender que o propósito da riqueza é para fazer aquilo que Deus quer, Ele vai te abençoar e você vai ficar constrangido. E aqui eu quero declarar uma palavra para poucos que vão conseguir absorvê-la. Isso é um problema seu e não meu. Você vai sentir constrangimento do tamanho da riqueza que Deus vai colocar nas suas mãos. Esse constrangimento não vai fazer você ficar sem fazer. Esse constrangimento vai te deixar tão doido que você vai ser obrigado, por constrangimento, a exercer o transbordo e abençoar a milhões de pessoas. Você vai sentir uma compulsão em não poder segurar aquilo. Esse constrangimento, um dia alguém falou, eu ri tanto que eu falei, eu duvido que algum dia eu vou ficar constrangido de ser rico. Aí eu cheguei nesse dia, eu estou amaldiçoando vocês agora. Vocês vão sentir constrangimento. E esse constrangimento vai criar uma atmosfera para empurrar esse negócio para fora. Aí o transbordo não para nunca mais. Lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Está vendo? É isso aí que eu queria chegar. Ai, ai. O que é um rico? Todas as vezes que a palavra fala a referência, é aquele que confia no dinheiro. A verdadeira riqueza é a vida eterna.
Mas uma pessoa, o rico que se apoia no dinheiro, tratando o dinheiro como uma fortaleza dele e se defende com o dinheiro, esse não vai entrar no reino. Porque não se entra com o dinheiro, se entra sendo simples como criança. João 3,5, se não batizar da água e do Espírito, não entra no reino, está escrito assim. Se você não for simples como uma criança, você também não acessa o reino. Então não é recurso que faz você entrar no reino, é ser simples como criança, batizar na água e no Espírito, e no fogo, né? Quando essas coisas acontecem, você tem um livre acesso ao reino, e ele é pelo coração e não no seu cérebro. Quando alguém disser que o reino está ali ou aqui, como está em Lucas, não, o reino está em vós. E se você crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas. Então, qual é o segredo que você está caçando, se já está tudo escrito? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos. Volta lá. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não se apoie no dinheiro, porque o rico de dinheiro não consegue entrar nem num negócio. Tem gente que tem grana, mas não tem network. Ele fala: eu tenho dinheiro, eu pago todo mundo. A gente não te quer, cara. Seu dinheiro não é tão importante assim. Pode mudar aí o versículo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha que interessante. Aqui está falando de um homem mais rico do Oriente. Perdeu tudo, porque ele tinha medo. Acha o versículo aí que está escrito assim: e aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que interessa é, quando ele tratou o problema dele, Deus restituiu o dobro. Então tem um negócio que chama restituição e remissão de tempo. Deus faz essas duas coisas. Anota aí. Vocês que se sentem derrotados, às vezes estão culpando a Deus por isso. Tem 2 coisas que você tem que aprender: chama restituição e remissão do tempo. Num curto espaço de tempo, o Senhor pode redimir tudo e restituir algumas vezes mais o que você perdeu. Então, quando você pega a história de Jó, você precisa sofrer igual Jó? Não precisa, cara. Qual o problema de Jó? Medo. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Qual o código que você tira disso? Dos 66 livros que eu já publiquei, o primeiro livro é o Antimedo. Eu acho que foi uma das coisas que mais me fez prosperar, porque quando eu comecei a perceber o que era o medo, eu falei que se lasque. E eu lembro de um dia, estava escrevendo esse livro, meu filho, o Lorenzo, que hoje tem 11, eu acho que o Lorenzinho tinha 5, a idade do Miguel. Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí ele vira e fala assim: é o medo que tem medo da gente. Eu achei tão massa, porque eu estava ali explodindo no negócio de medo. Aí ele: é o medo que tem medo da gente. Aí eu: caramba, que frase. Existe um espírito do medo. A Bíblia fala que tem um espírito do medo. E o espírito do medo, ele quer sentir seu medo para ter legalidade para governar sua mente. E Deus não te deu o espírito de medo, mas sim de ousadia, de intrepidez. Por que nós sentimos medo? Porque nós temos outros bloqueios, necessidade de aprovação. Nós temos outras coisas que a gente morre de medo. Inclusive, Marcos, coloca aí, quem quiser fazer o MEDP, eu estava esquecendo, vai ter MEDP semana que vem, né? Põe aí o QR Code para quem quer vir. Quem é FPV, pega o valor integral do seu investimento em desconto no MEDP. MEDP é uma imersão que tem 2 dias comigo aqui em São Paulo. E é para descobrir sua identidade, clarificar seu propósito, desbloquear, arrumar problema com os outros, prosperar um pouquinho mais. E aí você desenvolve isso em 2 dias e tem 21 dias ali de passo a passo do que você precisa fazer. Negócio muito bom. Entra aí, medip.com.br, dia 27 e 28 de novembro. Quem está nos Estados Unidos vai ter o IP 26 e 27 de dezembro. E é isso aí. Aí você entra aí e clica. Mostra aí o negócio do SPR.
E abre aí perguntas também depois no SPR, você entra, pablomarcal.com.br, mas eu quero ser sábio, eu quero andar com o sábio, eu quero aprender. Entra no FPV, você clica aqui, pablomarcal.com.br, clica aqui, quero destravar a riqueza. Aí tem os negócios, tem duas formas de você entrar. Minha sugestão, 95% clica aqui, e depois fica lá na aula perguntando, como é que faz para mudar? Já faz o certo agora. Entra no Free Pass Vitalício, clica aqui, ó. Tem 2 botões. Quero entrar no Vitalício, virar o mentorado Vitalício, ou quero falar com o especialista. Se clicar no especialista, abre o formulário. Se clicar aqui, já abre o checkout, onde você põe os seus dados e já efetua a compra e já cai para dentro. Aqui a pessoa vai entrar em contato com você. Então você escolhe o que você achar melhor aí. Tá bom? Entra aí. Mas para que isso? É simples. Está rodando hoje a primeira semana do SPR. E a semana do SPR é a semana da comunicação. Eu estava vendo as pessoas lá na aula hoje. Tem alguém aqui que é do SPR 7? Vocês viram na hora que a Patrícia entrou e ficou fazendo pergunta? O time estava assistindo, estava todo mundo assim, mas que doideira que esse cara está falando. Não me pergunta as coisas. Se eu te achar interessado na mentoria, eu fico maluco. Eu confesso que numa plateia como essa, eu tenho vontade de falar um monte de doideira, mas vocês ficam assim, parecendo que veio de ônibus, às 10 horas de ônibus, está cansado. O Mateus soltou um código, ninguém leva a sério. As coisas que eu subo pressão ou despressão, depende de quem está assistindo. Não de mim. Eu queria fazer umas doideiras, dar pirueta, mortal, mas esse desânimo que vocês passam para mim é terrível. Não estou brincando, não. É uma troca, isso é frequência, isso é metafísico. Se você estiver num ambiente, é porque vocês estão assim, não, mas será mesmo que eu vou prosperar? Por exemplo, vocês amam a aula. Aí na hora que eu falo, clica aqui, entra ali, aí vocês falam, não, ele só quer vender. Aí seu cérebro vai lá e sequestra você. Cara, é só não comprar, continua em alta. Não precisa comprar. Tem gente que fica acusada, eu vou comprar para ajudar o Marçal. Não estou precisando de ajuda. Fica tranquilo. O lance não é sobre mim. Tem gente que para de gostar de mim na hora que eu falo, clica aqui. Tá vendo? Era só venda. Não era só venda. É 99% de graça, 1% é venda. Só que 1% que quer comprar não faz parte do seu rolê. Então não enche meu saco que eu vou continuar no gratuito, moço. Fica em paz. Eu tenho compromisso, mas eu não posso revogar esse compromisso com quem me chamou, não. Sempre vai ter conteúdo de graça. Quem pagou para vir aqui hoje, pagou para pagar o ar-condicionado. Imagina, é milhões um auditório desse aqui. Você pagou para estar sentado, é da hora você vir aqui e tal, mas podia ver de graça de casa, sim ou não? Marçal, eu quero ficar perto, eu quero acessar. Então, você entender um pouquinho de frequência, você fica pertinho daquilo que você quer. Quanto mais próximo, o campo magnético, morfogenético de uma alma é 7 metros de distância. Você entender desse rolê, aí a cabecinha, porque você está tão perto e fala, mas é tão bobo esse Pablo. É o que eu faço, é minha técnica. Eu vou assistir uma pessoa que todo mundo acha que é poderosa, eu chego perto e falo, mas é tão bobo. Olha lá que bobeira. Aí meu cérebro fala, é mesmo, ele é bobo. Aí o cérebro fala, é mesmo, então dá, então vamos. Aí ele aceita. Agora o contrário também é verdadeiro. Nossa, olha a camada de energia do Marçal, ele parece um... Não faça isso. Seu cérebro vai trancar o aprendizado. Se você falar, nossa, falou nossa, o cérebro já... Nós não damos conta, eu já vou assumir. O cérebro faz isso. Agora, se você der conta de ir com o seu coração e falar, cara, independente de qualquer coisa, eu vou. Aí seu cérebro fala, vai dar errado. Não tem problema, eu quero, eu vou lá. Aí você vai indo meio que de banda. Mas se você der conta de levar seu cérebro, aonde está o problema da sua vida? Talvez você não vai concordar, mas eu acho que o resultado que você tem hoje, assim, o problema da sua vida toda, 1% é o diabo. O diabo às vezes está ocupado. Tem gente mais doida que você. Ele está lá, ocupado. Você é até esforçado, ele olha, deixa esse mosquito aí e vaza. 90% é você mesmo. Uns 9% é o Lula. Cara. Tem um ali que fez assim, não fala do Lula, eu gosto dele. Cara, tem que falar. Sabe por quê? Porque estamos num período sem pandemia. E os rombos piores do que na época da pandemia.
E a pior parte é que nós não conseguimos conversar isso porque você não entende economia. Então, é muito ruim ter que conversar isso com você, né? Você acha que eu estou brincando? Rombo estratosférico. Não tem como, cara. É uma equação. Custo tem que ser alto, despesa tem que zerar e rentabilizar o governo. Se não der conta de tocar essas 3 frentes, esquece. A gente tinha que estar investindo para soltar nossos satélites lá. O cara está curvando para a China. É tão fácil subir esse trem, cara. O mundo hoje, do jeito que está, a gente tinha que estar investindo em tecnologia. Tinha que estar mudando a cabeça do povo. Por que você não entende quando eu falo do déficit? Porque você não aprendeu educação financeira básica. Aí eu estou falando, você acha que eu estou querendo ser presidente? Eu querendo ser presidente? Eu quero morar na Suíça. Mas primeiro eu vou ter que mexer com isso, porque senão eu estou ferrado. Porque eu falei para alguém assim, ó, eu assumo que você me chamou. Imagina, a única coisa que eu tenho medo na vida não é nem morrer, é perder o favor de Deus. Se fosse para tomar tudo para levar, fica à vontade. É um negócio que eu não tenho apego com dinheiro, com patrimônio, com fama, com nada. Toma, vai pegando. Quem me conhece estava do meu lado, quando a minha conta do Instagram caiu, eu olhei para o lado e falei assim, nossa, eu vou dormir em paz hoje, que eu não tenho que ver mais esse Instagram. E fui dormir. Acordou no outro dia, beleza. Ah, outra conta está crescendo da hora, mano. Caiu a outra, vixe, tô nem, faz outra. Aí fez outra, caiu de novo, tá tudo bem, mano, vamos embora. Eu nunca esqueço da decisão do juiz, foi bonitinha. Eu vou derrubar essa terceira porque ela cresceu rápido demais. Caramba, mano. Fiquei 5 anos estudando direito para ver um negócio desse. E aí, Marcelo, você importou? Tudo coopera para o bem, cara. Vou importar com o quê? Eu não dou conta. Não dou conta de importar com essas coisas. Agora, uma coisa que eu importo, eu queria te passar. Cuidado. A maioria de vocês não vivem debaixo do favor de Deus. Porque não faz aquilo que Ele mandou fazer. E cuidado se você estiver fazendo. Não saia daí. É a pior coisa que um ser humano pode passar. Desencontrar do favor de Deus. Isso eu tenho pavor. Então eu nem penso 2 vezes antes de fazer o negócio. Falo, Senhor, você está comigo? Se não tiver, pode meter o prejuízo no meu colo que eu dou um jeito de pagar. Mas se for para perder o favor, acaba o jogo para mim. Porque eu prefiro perder tudo que eu tenho em dinheiro, mesmo o favor. Porque para mim é fácil, né? Se eu conseguir num tempo desse, com a ignorância que eu tinha, imagina daqui para frente. Queria que vocês entendessem isso. O que você conseguiu até agora, que você chama de alguma coisa, foi com o seu tempo de ignorância. Você imagina o seu tempo de sabedoria. Nunca mais esqueça essa declaração, tá? Até aqui você chegou na sua ignorância. Você imagina você sendo sábio. Pode tomar tudo, moço. Não precisa ter medo de nada. Tem gente que deixa de ir para o próximo nível por amar a ignorância, ou o resultado dela. O que te trouxe até aqui foi a ignorância. Eu vou repetir sozinho, tá? O que me trouxe até aqui foi a ignorância. Porque agora com a sabedoria pode tomar tudo, tanto faz. O que é? Qual a sua dúvida? Paulo, quero fazer parte da sua equipe. Eu só contrato aluno, só para você saber. Como saber as 21 ondas? Eu vou contar em 2026, eu parei na 18. Para vencer a eleição, eu programei um campo de energia que precisava de 21 ondas de metafísica, eu parei na 18. Eu vou repetir, eu parei na 18. Depois eu termino as ondas, vai conseguir. O que dizer dos mormons? Gente boa, está cuidando da vida deles, vai lá. Existe medo positivo? Gostaria de entender mais sobre o medo positivo. Sim, eu tive 2 medos positivos. Medo de ter 2 helicópteros e medo de ter 1 bilhão. Aconteceu os 2. Como mudar minha mentalidade para assumir risco para o 360 graus? Eu não sei se você sabe que é 360 graus, é dar uma volta e parar no mesmo lugar. Agora, se for subir num elevador, pode ser que mude alguma coisa. Como ter acesso ao Free Pass Vitalício, que já faz 7 dias da compra e ainda não tive acesso ainda? André Tadeu. Você tem que entrar no seu e-mail, deve estar no spam, ou então você entra no 0800 aí e pede ajuda, que eles vão te ajudar agora, tá bom? Mas está no spam isso aí. Presidente 2026 é logo ali, é isso aí, vai fazendo as orações. Como desenvolver intimidade real com Deus? Oração, jejum, palavra, transbordo, amando o que Ele ama, seu momento de quarto, não segurando televisão de 50 polegadas em culto ou em missa, porque o que você faz na frente dos homens não contabiliza como intimidade com Deus, tá bom? Como eu acho o meu bloqueio de escassez, não consigo me lembrar de onde vem.
Geralmente, ô Mateus, vem do seu pai ou da sua mãe, tá? Ensine sobre o dízimo, Pablo. Não, porque senão eu vou ficar sem os pastores me apoiando em 2026. Quem é o bravo que resolve os BO no suporte? Pode falar com a Jéssica, tá bom? Mas esse negócio do dízimo nas mentorias eu explico direitinho, mas eu acho que não é benéfico eu ficar explicando isso aí ao vivo. Isso fala mais com a escassez das pessoas do que sobre algum tipo de libertação, né? Então não conte comigo para falar de dízimo aí aberto ao público. Marcelo, o que você acha do diabo? Diabo não, ditado. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Tem gente que acha que isso aqui é bíblico, né? Acho que foi Platão que falou esse trem aqui. É normal. É a média das pessoas que você convive mesmo. Mas não é bíblico não, viu? Isso aí não está na Bíblia não. Trabalho 7 anos sem CLT. Hoje tenho colhido, graças a Deus. Vai, continua. Estou ouvindo respostas de que eu não perguntei. Muita riqueza, glória a Deus sempre. Não pense em comprar um canal de televisão? Já comprei. Como eu consigo, inclusive vou virar apresentador de televisão. Como eu consigo crescer na vida? Para você ver, para cumprir um propósito eu tenho que ficar gastando meu recurso para fazer um trem que eu não quero. Como eu consigo crescer na vida com empresa familiar? 92% das empresas do Brasil são familiares e 83% delas vão quebrar. Ou seja, vocês precisam resolver individualmente primeiro, depois a família e depois todo mundo aprender a mexer com gestão, parar de ser ciumento e contratar alguém melhor e curtir a vida doidado, tá bom? Porque se a família já não presta, imagina todo mundo junto dentro da empresa. Wesley, Pablo, que o Senhor prospere sempre a sua vida, amém. Todas as águas. Meu amigo Marcelo, obrigado por cada ensinamento, sou grato aí, Deus continua abençoando sua sabedoria, seu entendimento, nos capacitando. É nóis, Wesley, continua transbordando e fazendo isso para as pessoas que estão precisando aí, abaixo de você. Como desapegar da pessoa que te tratava quando te vê, que te trava quando te vê, começa a decolar. Desapego é o seguinte, desapego é uma das coisas mais inteligentes da inteligência emocional. Vou falar 3 coisas que vai fazer você virar uma máquina de inteligência emocional. Primeira, desapego. Segunda, ressignificação, decisão rápida. 3 coisas, se você ficar aguçado, você fica rico mais rápido. Desapego rápido, ressignificação rápida e tomada de decisão rápida. São as 3 coisas que passa igual um carro de Fórmula 1 e enriquece mais rápido. Marcelo comprou o SBT? Não. Mas eu comprei uma televisão de São Paulo. Como quebrar as procrastinações? Eu comprei assim, né? Entrei de sócio, é muito dinheiro. Buscar a comunicação com Deus, desenvolver a comunicação espiritual. Que aula! Hoje meu mentor vitalício, abraço. É nóis, Jorge Mariano. Já falei em uma empresa e hoje trabalho com... Já faliu, né? Eu acho. Vale a pena dar um passo atrás para o CLT para se reerguer? Não, cara. Não, usa do Uber para você fazer network. Tem um tanto de gente braba entrando no Uber. Eu acho que vai ser mais simples. Testa o digital. Marcos, sabe o que eu estava querendo fazer, rapaz? Vou falar o que eu estava querendo fazer. Eu estou com vontade de encerrar logo esse negócio de SPR, que aí eu vou cuidar da galera que entrou e ensinar esse povo a ganhar dinheiro no digital, velho. Sabe por quê? Porque eu nunca vi tanta gente enchendo meu saco e chorando, precisando de pouco dinheiro. Não estou falando de muito. O SPR é para gente que quer a médio e longo prazo, dentro da lógica, com semeador e colheita, crescer e investir em si mesmo. O digital dá para ter resultado rápido. Faz uma enquete aí para mim, se esse povo quer aprender isso. Eu queria virar esse trem e falar só de digital, sabe por quê? Porque é uma ferramenta que a pessoa aprende na hora e já vai. Tipo assim, vocês estão me assistindo. Quer ganhar 5 conto? 5 conto por mês, tem que virar GRS, cara. Você ganha 5 conto rapidão. Eu quero ganhar 10 conto. Tem uma seguradora nossa, que um batalhão de gente ganhando 10 conto por mês. Aí a pessoa fala, poxa, 10 conto é pouco. 1% do Brasil ganha 10 mil. 1%. Não é pouco dinheiro, não. Tem gente que olha para mim e fala, mas só tem dinheiro demais, 10 mil é pouco para ele. Negativo. Cada grupo de 1 milhão meu investido dá 10 mil de renda. 1% por mês. 10 mil é 1% de renda sobre 1 milhão de reais. Eu não acho dinheiro pouco, não. O que eu acho pouco é alguém que é imagem semelhante do Criador, está na era da tecnologia, podendo aprender com pessoas que elas jamais conseguiriam nem ouvir, nem saber que existe. E você continuar nessa vida ruim aí. Não pode. Está errado isso aí. Já botei na minha cabeça o que é SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza. Então você nunca mais vai esquecer que a sabedoria é a semente, a prosperidade é o romper, a riqueza é o fruto. Só a sabedoria que dá trabalho para você pegar ela, depois o resto é automatizado.
Aí para voltar na sabedoria de novo, você tem que desfrutar da riqueza e replantar ela, aí beleza. Como você superou o medo? Na Bíblia está escrito assim, um verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando você sente esse amor inunda você e você transborda ele, aonde que o medo fica na equação? Não tem como, ela é empurrada, a enchente leva. Fala o nome da TV, eu não posso não... O cara que falta um dedo não vai assinar. Vai ganhar 3 mil por mês do digital. Pablo, coloca o curso dos cortes no free aí para nós prosperar no digital. Não. Quero aprender o digital. Então aí eu vou dar um jeito aí para você aprender. Quero virar GRCR. Ajudo. Quem está no FPV aí, só entrar. PLD, lá tem 950 aulas lá. Você assistiu umas 20, você já prospera. Tá bom? Aí de você de assistir as 950. Obrigado por transbordar conhecimento, Marçal, é nóis. Como começar no digital? Você já começou, só que você é usuário. Você tem que parar de ser drogado agora e passar para o outro lado. Sobre a pergunta do Uber, já estou no FPV e vou encher o saco até eu transbordar. Vai lá, Matheus. O que você falou aconteceu. Nunes sendo investigado e Datena aposentado. É isso mesmo. E nós, em 2026. Como tirar o açúcar da sua rotina e gerar novos hábitos? Faz de conta que você é feio por causa do açúcar. Quer dizer, faz de conta não, você é feio por causa disso. Melhor, você está feio por causa disso. Vai dar uma melhoradinha, você vai ver. Vem para o Paraná, Marçal. Vou. Todas as coisas que eu invisto, eu também invisto em Deus. Os cordos do milhão. Investiu e afetou gente, está investindo. Está pegando o retorno eterno, né? Marçal, o que você falou aconteceu, beleza. Como tirar açúcar? Marçal, investir na compra de gado é lucrativo, o que não é lucrativo é você não conseguir fazer isso rápido e não conseguir criar uma simetria na saída, né? Senão já era. Pablo, em quanto tempo aprendeu inglês? O inglês porco que eu tenho aqui, eu estou agarrado aí tem muito tempo. Mas eu estou decidido, estou lendo todo dia, estou empenhado nisso aí. Deus em primeiro lugar, as mais coisas serão acrescentadas na sua vida. Isso mesmo. Como melhorar a dicção? Treinando. Melhorando a inflexão vocal, a modulação vocal, a linguagem não verbal, soltando a musculatura da face. Tem gente que fala ruim por causa disso. Fala pouquinho com medo. Tem que ter mais intrepidez, soltar mais. Isso, a musculatura soltando a dicção melhor. Pablo, como faço com 14 anos me aproximar de Deus? Me afastar das pessoas da minha idade e prosperar. Aqui estão um dos meus segredos de vida. Por que vocês me encontravam na minha infância e na minha adolescência estudando? Porque eu não andava com as pessoas da mesma idade que eu. Eu andava com gente mais velha. Eu comecei a perder a vontade de andar com gente à toa. Então foi desde cedo. Eu acho que eu já nasci velho. O que você acha do Eike Batista? Um grande empreendedor. Que ele acha que ele vai dar a volta por cima. Inteira a palestra em Porto Alegre, uma hora vai. Como entrar no método IP sem aguardar contato? Ô time, vocês ouviram isso aqui? Vocês têm tanta fama e vocês não ligam para as pessoas, elas ficam me enchendo o saco o dia inteiro. Põe para mim um check-out direto na página, do mesmo jeito que colocou no SPR. A pessoa quer... os seres humanos estão complicados. Esse negócio das máquinas, tem gente que prefere ir lá e já se resolver sem falar com ninguém. Tá bom? Se você vai demitir o Datena, sou argentino. Não. Quanto tempo treinou para a sua primeira maratona? Eu não gosto de falar isso. Eu não treinei para a primeira maratona. Pablo, como você era no ensino médio? Insuportável. E eu não aceitava ninguém falar que a gente veio de macaco. Nunca aceitei isso, nem na quinta série. Acabou as perguntas? Vou abrir para 2 perguntas aqui, vai lá. Microfone aqui, ó. Preferência para os conselheiros aqui. Como me preparar? Pode deixar aberto ali, eu acho da hora. Ana Teles da Bahia. Pablo, para investir no filme, eu olhei que por editais eu fico impedida de falar do reino, então eu vou ter que fazer isso sozinha. Como você faria para captar esse recurso, gerar energia, hoje, sendo a pessoa que eu sou? O Luiz assinou um negócio que agora pode falar. Pode? Pode. Acabou de assinar, pelo menos uma coisa boa alguém fez lá. Não sei se aquele papel assinou sozinho. A informação que eu tive era que não, né? Ele assinou agora, recentemente. Perfeito. Então o ideal seria pegar esse dinheiro do edital para investir no filme. Sim. Então perfeito. É novo, acabou de fazer. Obrigado. Inclusive eu vou começar a mexer com isso aí. Eu acho isso massa demais. Antes não podia, filme vocacionado assim, espiritualizado. Que é do bem, né? Os do bem não pode. Agora pode. Top, obrigado. Pode olhar lá que eu vi que teve
essa autorização do presidente da República. Oi, Pablo, boa noite. Eu sou o Luiz Felipe, eu te acompanho há algum tempo. Como eu faço para ter a sua assinatura no meu braço, que eu vou tatuar amanhã, o seu rosto, por essas pessoas aqui, ó. Meus 7 filhos. Eu posso te persuadir a não ter essa assinatura aí? Não. Não? Não. Sabe por quê? Ah. Porque hoje eu te vejo, te acompanho, só que daqui 2 anos o presidente da República vai estar muito ocupado para me pedir para ele. Então, o que a Carol fez há muitos anos, ela, igual você falou, não foi uma visão. E hoje eu estou tendo uma visão de uma pessoa próspera, né? E a qual não é igual a sua equipe onde falou, pô, eu corri atrás de você, mas não era o momento certo. E hoje não é uma idolatria, como você falou, e sim algo que representa o futuro. Então, eu tenho tatuagens que representam meu passado, que são os meus filhos, meus 7, e eu quero ter uma assinatura sua e a sua tatuagem que representa o meu futuro. Como você não está disposto a negociar, eu vou te fazer uma sugestão, eu não vou assinar. Eu vou sugerir que você coloque. Porque eu não quero ser presidente para ser presidente, é para cumprir um propósito do Brasil, tá? Então eu não vou assinar. Eu vou te dar uma sugestão, ou você coloca AP 3.2.21, ou você coloca MT 2142 ou MT 2414. Qualquer um desses 3 vai ser assombroso. Eu prefiro que você tenha um código que, se eu morrer ou se eu te contrariar, esse código nunca vai falhar. Porque a assinatura de um cara como eu posso mudar, cara. Eu posso falhar. E eu não vou querer que você fique batendo laser, tec, 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 tec. Sabe o que pode acontecer? Eu posso talvez morrer também no meio do caminho. Pode acontecer tanta coisa. Por isso eu não vou assinar. Mas seria um processo. Eu estou ligado. Não mas... pela... Mas você já não entendeu. Como você já não estava aberto à negociação, eu também não estou. Eu estou te dando um conselho. Tá bom. Se eu perceber que você não quer também, vai virar sugestão e eu retiro tudo que eu falei. Tudo bem. Coloque um código eterno. De todos que eu te falei, eu colocaria AP321. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Aí você faz isso. Porque essa marca está registrada num papel, num livro. Aí ela fica registrada aqui. Aí toda vez que você estiver desanimado, você pode falar assim, foi o Marçal que falou para eu colocar isso aí. Aí você olha o código eterno. AP, Apocalipse 3:21. Ou então coloca Mateus 21:42 ou 24:14. Você vai pegar, está escrito assim: e essa mensagem do reino vai ser pregada em todas as nações, em testemunho do reino, então virá o fim. Ou seja, é a única coisa que você tem que fazer todo dia que você acorda. É o código do dia. Eu colocaria isso. A minha assinatura você não vai ter porque ela não faz sentido. Sabe por quê? Porque a gente já é a assinatura da criação é do Deus vivo. Gênesis 1:26. A assinatura que você pediu, por mais que eu entendi o carinho, eu agradeço o carinho, mas a gente já está escrito assim, made in heaven. Foi feito na eternidade no céu. Então, eu jamais vou fazer um negócio desse. Eu agradeço. O que você acabou de fazer comigo já tem um decreto, meu pessoal. Eu jamais vou assinar na pele de uma pessoa. Mas se eu marquei seu coração, siga a sua vida prosperando e faça isso pelos outros, tá? Fala. Aqui, ó. Matheus Porto, conselheiro. Pablo, como permanecer, como... Só um pouquinho, eu vi uma pessoa escrevendo assim, cara sem noção, Denis Alberto de Oliveira. Não seja duro no seu julgamento, porque eu olhei nos olhos dele e vi sinceridade, e ele recebeu a instrução. Ele não está sem noção, ele criou uma expectativa no coração dele, e a gente tinha que parar com isso. Se você suspende o seu julgamento, você ia ver a beleza do que estava acontecendo e a humildade dele de aceitar. Às vezes você não precisa registrar nada, porque a marca é aqui, ó. Eu confesso assim, que eu queria fazer uma tatuagem, sabe que jeito? Uma madeirona aqui assim, e um negócio furado aqui, ó. É a foto de Jesus aqui e a mão dele. Eu vi essa tatuagem, eu pirei. Só que eu não curto tatuagem. Você não põe tatuagem em Ferrari. Entende ou não? Já é uma Ferrari. Se a Ferrari que é uma lata para jogar fora, você não põe adesivo, imagina um corpo que Deus criou. Ai, Marçal, eu estou cheio de tatuagem. Eu sei por que você pôs tatuagem. É porque a sua tribo não te bastava. Então você sai registrando as tribos. O que você acabou de fazer agora foi uma tentativa de entrar na minha tribo. Ó, para você ver, isso é do inconsciente.
Estudando melhor o cérebro, você vai perceber que tatuagem eu preciso de uma nova tribo. Não tem nada demais. Tem religioso que fala, vai para o inferno. Zero, não tem nada a ver. Esse corpo é seu, Deus te deu ele. Você faz cirurgia plástica, você faz tatuagem, faz o que você quiser. Mas eu não curto. Mas se eu fosse fazer, eu faria essa. Se fosse para pôr um código, eu colocaria esse. Então, já que você pediu assinatura, pega uma assinatura eterna aí. Olha lá, alguém está falando aí, vai muito metal pesado para o sangue, alguém que entende. Mexe com tatuagem, não? Pablo, Matheus Porto, conselheiro. Como entrar no fluxo do favor de Deus e como permanecer nele para nunca mais sair? Níveis de obediência. Permanecer não tem como, porque a missão acaba. Aí você tem que ir para outro nível. E para ir para outro nível, você tem que se desafiar. Se desafiou, vive novas experiências. Com o resultado das experiências, você vai lá comprando acesso. E vai até chegar na glória. É assim. Não tenta permanecer não, porque aqui, ó. Porque Deus está se movendo. E como Ele está movendo, eu sei que tem que ir. Os verdadeiros caçadores de Deus, eles não vão onde Deus passou. Eles estão sempre se movimentando para onde Deus está apontando. Esse é o segredo da vida. Pablo. Se o ser humano não quiser louvar a Deus, as pedras louvarão. Isso mesmo. Pablo, o melhor do mundo. Está longe. Tatuagem é manifestação de demônio. Vai devagar. É porque... Como é que explica? Sua cabeça fechada num viés religioso, você só vai falar esse tipo de coisa. Se for no viés da alimentação e do corpo saudável, é metal pesado. Se você for no viés da PNL, você está criando uma tribo nova. Você não está se aceitando no lugar que você está e você quer registrar no couro. É normal. Resume isso tudo. Faça o que tu queres. Lembra de amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra só disso? Pablo. A Érica Diniz está falando que tem 15 dias que ela comprou e não funciona essa bodega. Tem um trem errado aí. O 0800 não funciona para ela, tem alguma coisa errada. Chama ela aí agora. Fala o 0800, coloca aí, ó. Alguém falou, Marçal, você adesivou a Ferrari. Mas foi só um promocional para irritar todo mundo e tirei. Se você quiser pôr uma tatuagem depois de tirar, fica da hora também. Marçal, você pode ficar inelegível? Claro que não. Aqui no Brasil até vaca voa. Faça as suas rezas aí. Fala. Opa. Como eu consigo fazer vendas exponenciais sendo videomaker e cineasta? Alisson, vendas Salvador. Exponenciais. Cara, sabe o que é exponencial? Responde em poucas palavras. O que é exponencial? Consiga progressivamente duplicar as vendas e triplicar e quadruplicar. Então, é só dobrar, tá? Dobra em cima de dobra. Você dá conta de suportar isso? A maioria dos sistemas hoje das empresas não suportam 7 dobras exponenciais. Então, por exemplo, você tem 10 clientes, você passa para 20, de 20 passa para 40, 40 passa para 80 e vai dobrando. A maioria das empresas não tem servidor para isso, não tem plataforma para isso, não tem gente para isso, não tem processo para isso. Quando a pessoa fala assim, eu quero exponencial, eu fico com muita compaixão. Por quê? Porque a única coisa que precisa é ter uma mente exponencial para já antever os problemas e mexer nos processos, colocar gente, servidor, problemas infinitos. Porque a exponencialidade não é vender muito, acho que você quer uma progressão. Se você falar que você quer uma exponencialização dessa, a cada 10 que eu vejo fazendo, sabendo, 9 não dá conta. Por quê? Porque tem que antever e criar isso para esse negócio suportar o crescimento. Por exemplo, você faz uma fundação de um prédio de 4 andares. Aí você fala, não, eu quero ser exponencial e meter 30. Na hora que você estiver chegando no 12, o prédio está afundando. A Torre de Pisa, lá na Itália, afundou por causa disso. O problema é na fundação. Ela inclinou, alguém muito inteligente falou, não, paralisa aí a obra e vamos vender isso aqui. Virou o símbolo da cidade. Eu lembro de dirigir com minha família lá na Toscana para ir lá ver torre torta. É engraçado, né? Eles ressignificaram a torre, mas porque erraram na base. Então não é ser exponencial, você tem que ter uma mente exponencial. Ela é a base que suporta isso. Agora, vender muito é método, ferramenta, meios, tráfego pago. Tem que contar história, que é storytelling. Então é brand, tráfego pago, network. Invista tudo que você puder nisso, sacou?
Obrigado. Aqui. Pablo, é sobre Bíblia, tá? Vai lá. Gabriel Marinho perguntou: Gênesis 11:6 foi sua virada de chave? Ah, nas 300 viradas de chave que eu tive, a Gênesis 11:6, que fala da Torre de Babel, ela é top 15, top 10. Eu falo, tem uma matéria no IP que eu explico esse negócio. Os 100 primeiros vão para o resort? Vão. A Versace escreveu: Bolsonaro 2026. Vai dar tudo certo. Ora por Bolsonaro não ser preso. Não tem como orar para essas coisas. O Brasil tem um dique vigarista que quer tirar todo mundo da corrida. E o negócio agora tem que segurar o tranco. Faço votos que ele realmente dispute, tá? Uma das coisas que eu vou falar para vocês do fundo do meu coração: se for o senhor que me chamou, eu prefiro que o Bolsonaro saia junto. Porque aí é uma prova que se foi ele ou não. Eu estou tranquilo. Eu jamais, está todo mundo hoje, por causa desse trem de suposta, né, prisão, porque ele foi iniciado aí no negócio de golpe. Aí vários jornais hoje eles ficam me perguntando para pegar a declaração minha. Aí eles me perguntaram: e aí, como é que você fica sabendo disso? Eu acho terrível, porque para mim, eu respondi para todo mundo, e ninguém posta nos jornais. Eu respondi para a Globo, para a Veja, para todo mundo me perguntando: e aí, você fica animado com o cenário? Porque você para governador já saiu ali, para presidente você está em segundo, né? E, oficialmente eu estou em segundo para presidente e para governador, perdendo para o Lula e perdendo para o Tarcísio aqui, por enquanto. Aí eu respondi assim: a justiça é o Bolsonaro disputar em 2026. Então nunca, nem porque eu estou em disputa, eu vou desejar que a pessoa saia da disputa. Eu quero que ela esteja, ela tem que estar. Então eu, como cidadão, faço votos, todo mundo saiba da minha própria boca, que ele seja candidato, que ele consiga reverter a inelegibilidade. Faço votos de verdade, tá? Fala. Aqui. Pablo. Aqui. Boa noite, tudo bem? Sou André, sou médico. Já fui peixeiro, soldado, enfim. Eu fiz o input do MedQuanta, que é do meu cérebro dentro da máquina, e como o assunto aqui é servir, que foi o assunto até hoje, prosperar, eu fiz isso justamente para servir, pois o meu dia a dia é high ticket, então eu fiz algo que todo mundo pudesse ter acesso. Eu só queria falar relacionado a isso. Em questão da exponencialidade, a gente tem um roadmap todo pronto também, junto também com uma análise de ROI. Então eu queria que todos conhecessem o medquanta.com.br, que pode ter acesso a todo mundo desse input que eu fiz, que eu programei e coloquei dentro da máquina, para todos ter acesso à análise de exame, consultas rápidas, um assistente de saúde mesmo, com toda a área da medicina, através de um tratamento de dados validado, curado por mim. Então eu queria só colocar aqui e agradecer ao evento aqui, a você. Parabéns. E a todos que aqui estão. Mostra isso aí que você fez ali para alguém do time ali, ó, atrás. Não tem interesse de ver isso aí que ele fez. Vai para a última pergunta. Pablo, estou estudando o Apocalipse. Tem algum segredo, algum código na igreja de Tiatira? Tem todas, as 7 igrejas. Então, mas fica me voltando muito isso assim. Tiatira. Pergunta para o Pablo. Eu quase perguntei na nossa reunião hoje, mas o assunto era totalmente diferente. Eu falei... Isso é uma viagem. Faz o seguinte, pergunta para o Mateus. Para o Mateus é melhor que eu para dar aula de Apocalipse. Seguinte. Ô, Patrícia, vamos todo mundo fazer um boot aí, levanta aí. Vamos mentalizar. Um cara perguntou ali para mim, a última pergunta do dia: por que você vende curso sendo rico? Imagina se eu estivesse vendendo sendo pobre, eu te ensinar o quê? Só responde essa para mim, você tem capacidade? Amigo, você que tem problema com comprar, lembra de uma coisa: você odeia vender. Escuta. Quem aqui gosta de comprar? Quem aqui gostaria de ter uma vida assim, olhar para qualquer coisa e comprar o que quisesse? Levanta a mão. Então fala assim: preciso destravar o vendedor que há em mim. Continua falando: preciso gerar valor. Fala assim: preciso comprar acesso.
Assim, preciso viver novas experiências. Só isso. Quem odeia vender não consegue comprar nada. E se você tem problema com comprar, ouvir alguém fazer isso, de novo, você não consegue viver isso. É porque você está com raiva disso. Tem que destravar.